Começou, vamos lá. Bom, primeiro tema de hoje que a gente vai abordar com vocês é justamente esse aqui, tá? A gente fez um mapa mental, lembrando também está disponível para todo mundo aí uma série de mapas mentais de todos os conteúdos do ano. Alguns a gente ainda está concluindo e adicionando lá, mas tem 90% de tudo que já foi trabalhado normalmente ao longo desse ano, numa turma de extensivo. E quem, por exemplo, está querendo rever, vale muito a pena. Vamos começar aqui falando da história, tá? O que é história, né? Vamos lá, 1 a 2 questões por ano no Enem e sempre uma questãozinha na Católica, na FITS e na FUVEST. Em primeiro lugar, ó, rapidinho, toma nota de tudo aí que eu vou falar. Daqui a pouco eu vou para o quadro para facilitar, para a gente poder olhar uma outra tela aqui, mas presta bem atenção. Em primeiro lugar, quando o vestibular toca esse tema, o que é história, ele primeiro quer entender se o aluno consegue compreender o raciocínio de um historiador, né? Não só de um historiador formado, mas o pensamento histórico que todos nós devemos exercitar. Por exemplo, no Enem, para quem se liga nas competências do Enem, é a competência 1, é tentar entender como cada povo, no determinado momento, pensava. Mas antes de começar a entender isso aí, é importante lembrar de um detalhe. A história, ela é uma ciência, lembra? A história é uma ciência, e assim, enquanto ciência, ela primeiro compreende que ela é bitemporal. O que é uma ciência bitemporal? Ela atua com 2 tempos, tá? Basicamente com 2 tempos. E quais são esses 2 tempos com os quais a história atua? Primeiro, presente e passado. Aquele lance de feira de ciências que a gente costumava dizer quando era mais jovem, a história é a ciência que me ajuda a entender o passado, compreender o presente e prever o futuro. Falso. Qualquer questão que você encontrar que fale de história, tendo relação com o tempo futuro, ela é falsa. A história não tem nenhuma relação e não é ofício do historiador pensar como será o futuro. A história, ela entende o presente buscando respostas no passado. Um exemplo, eu quero entender como os hippies, ou por que os hippies da década de 60 usavam barba grande e cabelo grande. E aí eu vou tentar entender o seguinte, caramba, por que os hippies hoje usam a mesma estética da década de 50 e 60? Então eu vou buscar entender aquele contexto da Guerra do Vietnã, entender que aquilo era um grupo de pessoas que contestavam os padrões burgueses, a ideia de cabelo de lado, de gel, a ideia de usar terno. Eles pregavam a sustentabilidade, fazer a própria roupa, né? Depois veio um punk naquela época, o make yourself, faça você mesmo. Então entenda, para compreender um presente atual, eu busco um presente atual, que redundância, né? Um presente, eu busco respostas no passado. Então, resumindo, a história é a ciência que entende o presente a partir de questões e de respostas buscadas no passado. Vamos lá. Próximo passo, tá? É importante dizer o seguinte também. Se o presente muda, o passado muda na ótica da história, você já entende que a história tem 2 relações, com passado e presente. Beleza. Mas, por exemplo, a visão que eu tenho hoje do regime civil-militar ou ditadura militar na década de 60 é necessariamente a mesma visão que os meus netos vão ter daqui a 30 anos? Talvez não. A gente não pode assegurar. Por quê? Primeiro, a história não se relaciona com o futuro. Segundo, à medida que o presente muda, ou seja, que a gente vai avançando no tempo e vivendo novos tempos, a gente vai acumulando mais conhecimento. Isso não é bom nem mal. Significa que eu tenho mais informações. Então, daqui a 30 anos, possivelmente aquelas gerações vão enxergar a ditadura ou o regime civil-militar de maneira distinta. Portanto, uma frase que sempre é colocada em vestibulares. Além de a história tem relação com 2 tempos, presente, interpretando o presente a partir de respostas que encontra no passado, é importante também lembrar que a história ela é viva. Como assim viva? Uma interpretação de um determinado fato ou momento histórico nunca será igual, porque à medida que as gerações avançam no tempo, elas terão outra maneira de olhar para o passado. Se a cultura muda, o olhar com relação ao passado também muda. Então anota aí, a história ela é filha do tempo. O passado é vivo porque ele é sempre reinterpretado. Muito importante isso aí. Outra coisa, a concepção de tempo na história. Existe o tempo cronológico, que é esse que a gente metrifica com calendário, com relógio, é o tempo do dia a dia. Mas para a história, existe o tempo histórico. A história, ela costuma analisar períodos e identificar características comuns em determinados períodos. E aí é o que a gente chama de análise estrutural.
a história, o historiador, ele olha um determinado período e tenta entender o que há de comum no comportamento, nos eventos que aconteceram nesse período. Um exemplo, quando a gente fala de século XVIII, a gente fala de século das luzes, não é isso? Século XVIII, século das luzes. Mas por que eu abrevio 100 anos em que aconteceu muita coisa como o século das luzes? Porque aquele século predominou o que nele? Um pensamento iluminista e movimentos sociais que foram inspirados pelo pensamento iluminista. Então entenda, períodos históricos, o tempo histórico, ele é um conceito elaborado pelos historiadores que busca traços comuns num tempo, né, para colocá-lo didaticamente organizado a fim de que aquele que estuda história possa entender. E aí a história tem alguns períodos, isso aqui é só introduçãozinha, tá? A história, ela tem alguns períodos muito importantes. Por exemplo, ó, primeiro período da história, ninguém precisa anotar essas datas não, tá? Não se preocupa não. A gente só colocou aqui no mapa mental para que depois, obviamente, quem gosta de se organizar a partir de tempo, enfim, fazer uma linha histórica, possa fazer. Mas não se preocupa com as datas não, os números não. Então observe o seguinte, ó. A primeira fase da história, a gente comumente chamava de pré-história. E aí eu já queria abordar com vocês um detalhe. Risca esse nome pré-história, tá? Risca esse nome pré-história. A Católica já analisou isso aí, por exemplo. O Enem já analisou isso aí, por exemplo. Por que pré-história? O conceito pré-história é um conceito preconceituoso. A gente geralmente conhece pré-história como aquela fase em que os homens não tinham escrita. Se os homens não têm escrita, logo eles não poderiam registrar absolutamente nada. Essa visão, ela é preconceituosa por quê? Porque se a gente analisar historicamente, várias sociedades acabaram, vamos dizer melhor, acabaram preservando a sua memória a partir de tradição oral. Os indígenas, por exemplo, vou dar um caso bem interessante, os muçulmanos, vocês estão ligados que os muçulmanos, eles seguem a vida, né, as lições, a história de um profeta chamado de Maomé, né? Maomé viveu ali no século V, século VI, depois de Cristo, na Idade Média. Então as pessoas que seguiam Maomé, o Messias, o profeta, Messias não, o profeta, aquele que foi escolhido por Alá, Deus, o Deus dos muçulmanos, para propagar aquela fé, as pessoas que seguiram aquele cara começaram a memorizar as passagens da vida dele. E aí começaram a passar isso de geração em geração, geração em geração. Resultado, o que é que vai acontecer? 200 anos depois da morte de Maomé, 200 anos depois, muitos árabes, né, que eram os califas, chefes religiosos do islamismo, resolveram se sentar e contar uns aos outros, a história do profeta. E essa história que eles receberam dos pais, dos avós, dos bisavós, tudo em tradição oral, em histórias de família. Então eles sentaram, passaram 2 décadas colecionando essas histórias na versão de cada um, e depois compilaram aquilo ali num livro, que é o Corão. Veja, 200 anos de história preservados dentro da memória e dentro da tradição oral de um povo. Depois, todas essas histórias foram comparadas e se percebeu que o que mudava era a palavra, algumas palavras, mas o sentido era o mesmo. Então, dizer pré-história é cometer um preconceito contra as sociedades que não tinham escrita. Sim, sem escrita, uma sociedade pode preservar a sua memória e o seu passado. Logo, ao invés de usar o conceito pré-história, utilize o conceito história ágrafa. O que é ágrafa? Aquele período em que não há escrita, mas que há história. Ágrafa de sem grafia, sem escrita. Depois da pré-história, a história ocidental criou um outro período, definiu um outro período, que é o que nós chamamos de antiguidade, né? A Idade Antiga, vê? O período em que o homem não tinha escrita, depois quando o homem começou a dominar a escrita lá no Iraque, na Mesopotâmia, começa o que a gente chama de Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, Idade Média. Depois, Idade Moderna. E, por fim, Idade Contemporânea. Então, perceba, história ágrafa, antiga, média, moderna, contemporânea. Esses são os períodos que a história costuma dividir a trajetória do homem ocidental e do homem oriental, pela visão dos historiadores ocidentais. Professor, os vestibulares cobram sim, o Enem já colocou uma linha do tempo, pedindo para você analisar cada período e o comportamento dentro desses períodos. A Católica, por exemplo, nas suas questões de VOF, já colocou 0011223344
cada alternativa conceituando um período desse dentro de introdução à história. Então lembra disso. A história é uma ciência que se relaciona com dois tempos, entende o presente a partir de questões do passado. O passado ele pode mudar à medida que as gerações atuais reinterpretam esse passado com mais informações, ou seja, a história é viva, o passado é vivo, e ao mesmo tempo a história cria seu tempo histórico, que são períodos com características específicas, né, comuns dentro daquele período, que a gente chama de, obviamente, períodos da história ou tempos históricos, como eu já falei várias vezes. Bom, agora, antes de ir para o quadro aqui, para a lousa aqui de fato, para que vocês possam copiar mais e tudo mais, para quem gosta, é o seguinte, cara, a gente já entendeu esse beabá aí. Próximo passo. Outro tema que é muito cobrado, Católica, Unicamp, né, FUVEST, FITS um pouquinho menos, Enem muito, tá? Católica e Enem mais, é o tema patrimônio histórico. Quando um historiador ele vai pesquisar a história de uma sociedade, um determinado tempo, ele começa a utilizar documentos, fontes, como um advogado, por exemplo. Um advogado, quando quer provar uma tese de um, sei lá, um paciente, que se chama em direito, né, também, ou um cliente, paciente ou cliente, imagina um exemplo. Aconteceu um crime no Recife. E o carro dessa pessoa estava na cena desse crime. Só que esta pessoa acusada pelo crime estava em São Paulo nesse momento. Como é que o advogado vai comprovar que essa pessoa, que o seu cliente não cometeu o crime no Recife? Bom, ele vai tentar buscar passagem aérea, vai tentar buscar imagem de câmeras em São Paulo, para provar que naquele determinado momento o seu cliente não estava no local do crime no Recife. Então, o advogado usa provas, documentos. O historiador também usa documentos para provar as suas teses. E esses documentos, eles advêm de patrimônio, do acervo cultural que uma sociedade, num determinado tempo, deixa. Essas fontes se alimentam desses patrimônios ou desse patrimônio. Existem dois tipos de acervos ou de acervo cultural que a gente pode conceituar. É o que a gente chama de patrimônio material e patrimônio imaterial. Toma nota aí. Patrimônio material e patrimônio imaterial. O que seria o patrimônio material? De maneira muito sucinta, porque o objetivo da gente aqui é ser mais rápido, né? Mais enxuto e mais objetivo. Saca só, quando eu falo de patrimônio material, é tudo aquilo que eu posso, obviamente, palpar. É aquilo que é tangível. É aquilo que eu posso palpar. São os bens materiais produzidos por uma sociedade num determinado tempo. São os bens materiais produzidos por uma sociedade num determinado tempo. Tá aqui, ó, nesse bracinho aqui, que eu estou passando o mouse para vocês em cima. Vamos dar alguns exemplos. Se eu pegar, por exemplo, uma pirâmide do Egito. A pirâmide era o quê? Ela é um bem material, é um patrimônio material. Não é isso? Se eu vou, por exemplo, lá para Ouro Preto, Minas Gerais, aqueles edifícios ali são um patrimônio material. Beleza? Então eu posso palpar. Foi produzido, é um objeto que caracteriza um tempo e uma cultura. O que é um patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é tudo aquilo que eu não posso palpar, né? Segurar, tangenciar, não é tangível, né? Entretanto, cuidado, cuidado. Por que eu vou explicar aqui? Cuidado. Por que eu vou te alertar? Cuidado com as casquinhas de banana, né? Vamos lá. Vou dar alguns exemplos de patrimônio material. Tudo que tem relação com o pensamento de uma sociedade, com a cultura de uma sociedade, com uma prática, com um saber fazer, com uma tradição. Tudo que tem relação com conhecimento, ó, bota aí, conhecimento, técnica, tecnologia, prática, isso é o que a gente chama de material. E aí a casquinha de banana vem no seguinte aspecto. Vamos lá. Fazer uma pergunta para vocês respondem para mim aí no chat antes de eu ir para o quadro. Quando eu falo, por exemplo, de um crucifixo, uma cruz com Jesus crucificado. O crucifixo, ele é um patrimônio material ou imaterial? Um crucifixo. Material. Massa. Valeu, Dylan. Por um outro lado, se a gente pensa assim, o que o crucifixo ele representa? O que ele representa é material ou imaterial? Ele representa o cristianismo, sim ou não? O cristianismo ele é imaterial, concorda comigo? Porque o cristianismo ele representa uma tradição, né? Conhecimento, cultura, crenças, práticas. Então, cuidado. Você tem que se ligar sempre no texto que a questão vai trazer. Se a questão colocar
apenas o objeto, falar apenas do objeto. O objeto crucifixo foi construído com madeira do século XVIII pelos indígenas, né? Isso é material. Mas o crucifixo, que representa o cristianismo, que representa práticas, que tem um significado tal para tal sociedade, isso é imaterial. Então você vai ter que entender o contexto da questão. Se fala da cultura, imaterial. Se fala apenas do objeto, material. Belezinha? Vou dar mais um exemplo aqui, rapidinho. Uma imagem de um cara dançando capoeira. Uma imagem de um capoeirista dançando, lutando. Essa imagem, ela representa o quê? Um patrimônio material ou imaterial? Vai, a imagem representa material e imaterial, né? A dança. Não fica, meu Deus, mas o cara é átomo, o cara é matéria, a foto mostra o cara. Entende o contexto. A foto está mostrando o cara praticando uma atividade que tem relação com a sua cultura. Então, é uma prática que está sendo demonstrada ali. Imaterial. Beleza? Último, vamos lá. Um cavaquinho. Ele é o quê? Cavaquinho, ele é material. Só que o cavaquinho, ele representa a cultura o quê? Do samba. E essa cultura é o quê? Imaterial. Então, você já entendeu. Então, cuidado com essas diferenças entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Outro detalhe interessante. Anota aí, toma aí. Eu vou colocar isso para vocês. Vai estar tudo disponível para vocês, tá? Patrimônio material e imaterial, ele é reconhecido na lei brasileira. Não é só uma defesa do historiador, não pode derrubar um prédio porque ele é histórico, não. Existe lei que defende o patrimônio. E essa lei é o artigo 216 da Constituição Federal de 88, ou seja, o patrimônio, ele é estabelecido pela lei. É uma instituição que está prevista na lei, defendida. Por isso que quando um prédio está tombado, isto é, protegido por lei, porque ele é histórico, quem for lá derrubar aquele prédio sem autorização, este indivíduo vai ser processado pelo Estado. Então, patrimônio, ele é protegido por lei, pela Constituição Federal. E, por fim, existe um organismo, um órgão do governo federal, um órgão federal que cuida, que protege o patrimônio material e imaterial no Brasil. Esse órgão é o IPHAN. Toma nota aí, sempre cai questão sobre ele. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? O IPHAN é o órgão que é responsável por criar campanhas políticas de preservação do patrimônio, assim como também de definir o que é e o que não é patrimônio no Brasil. Beleza? Selma do Coco, por exemplo, é um exemplo de patrimônio material. Pois é, quando eu falo de Selma do Coco, eu não estou falando da pessoa, né, física. Eu estou falando da obra que ela deixa. Assim, se eu falasse também a poesia de Cazuza, né, é justamente a tradição que Cazuza deixou. Então, muito bem colocado, Dylan. Selma, ela é um patrimônio material porque ela deixou um legado cultural para nós, beleza? Agora eu vou lá para o quadro, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra parte dessa aula que é muito importante, muito relevante. Deixa eu só ver se a câmera liga ali o quadro. Ih, não está ligando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Rapidinho. Pessoal, vê só. Vamos agora tomar nota aí. Quando a gente fala, por exemplo, de correntes da história, historiografia, quais são as principais correntes que os vestibulares sempre cobram, sempre colocam em questões, correntes que são hiper relevantes? Em primeiro lugar, nós temos o que nós chamamos de positivismo, não esquece disso, tá? Positivismo é a primeira corrente da história. O que é uma corrente? É uma maneira específica de fazer pesquisa, é uma maneira específica de ter método, é uma maneira específica de escrever um passado. O positivismo é uma corrente que surgiu no século XIX, tá? No século XIX. O que isso significa? Vamos entender o contexto do século XIX. O século XIX, para quem está ligado bastante aí em sociologia, para quem manja de sociologia, é o século em que a sociedade europeia como um todo está tentando entender aquele mundo industrial, o mundo da revolução, da segunda revolução industrial, as desigualdades sociais, as novas organizações sociais. Então, nesse século XIX, vai surgir uma teoria que é o que nós chamamos de positivismo. Vocês lembram disso, né? O positivismo é uma teoria criada por um sociólogo conhecido como Auguste Comte. Auguste Comte. E o que Auguste Comte trouxe para a gente de tão relevante que a gente precisa saber e que veio para a história? Auguste Comte vai dizer o seguinte: na visão dele, as sociedades possuíam um nível de desenvolvimento que ele vai chamar de desenvolvimento linear. Toma nota disso aí. O que é um desenvolvimento linear?
para ele, as sociedades elas tendem a partir de um ponto em direção a outro e todas da mesma maneira. Vou explicar melhor isso aí, tá? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui, alguma mensagem no chat. Não tem aqui, não está aparecendo nada. Aqui, pronto. Pois é, Andressa, pois é. Para a gente poder ter o quadro cheio, eu mandei fazer esse quadro gigante aqui, no início da pandemia, estou no estúdio aqui, mandei fazer um quadro gigante para poder continuar dando aula no quadro, mas hoje a câmera não está pegando ali, tem uma câmera ligada aqui direto no quadro. Mas semana que vem eu prometo que a gente vai conseguir usar o quadro de verdade, pelo menos fica uma sensação mais, tá, tem digital, mas também tem algo do físico, né? Para não ficar tudo digital, que eu sei que vale muito a pena e vocês gostam, né? Então vamos voltar para cá. Ó, é assim, a gente é professor nesse mundo digital, tem que se virar nos 30. Deu problema numa coisa, imprevisto, a gente já tem um plano B, deu um problema ali, tem um plano C, sempre tem um plano para a gente não parar, né? Então, saca só, no século XIX, Auguste Comte, esse sociólogo, ele vai desenvolver uma teoria que diz que todas as sociedades, elas evoluem de uma maneira linear. O que isso significa? É como se a gente dissesse assim, ó, olha esse gráfico aqui bem rápido que eu vou desenhar. Primeiro, as sociedades elas começavam lá no primórdio, elas explicavam a sua realidade a partir do mito. Depois, vamos pensar os gregos. Os gregos começaram a pensar a realidade a partir do mito. Tudo era mitologia, né? A explicação. Depois, as sociedades começam a usar a razão. É o segundo estágio, né? Que ele chama de metafísico. As sociedades começam a explicar a realidade não apenas por mitologia, mas eles começam a entender pensamentos lógicos, linhas lógicas, consensos, para poder explicar um passado. Depois, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que essas sociedades vão começar a usar a ciência para explicar a sua realidade. A ciência que possui o quê? Método. Então, é uma migração do mito para a ciência. E é como se todas as sociedades, para evoluírem, tivessem que passar por esses 3 estágios. Só que essa visão é uma visão preconceituosa. Se a gente observar, no século XIX, qual era a única sociedade que possuía o conceito formal de ciência, que criou o conceito de ciência? A Europa. Então, a visão positivista da história é uma visão muito centrada na história europeia, né? Ou na visão da Europa com relação a outros povos. É daí que a gente tem, por exemplo, um conceito chamado de eurocentrismo. Coloca aí, enxergar os povos a partir da visão europeia. Por exemplo, tem gente que ainda hoje chama os índios de incivilizados. Então você está usando um conceito positivista. Quem segue os valores europeus é civilizado, quem não segue é incivilizado. Você chama o índio de primitivo, né? Não vocês, mas pessoas no mundo aí. Primitivo porque ele está no primeiro estágio de evolução dessa coluna aí, desses 3. Então, a escola positivista é uma escola eurocêntrica que enxerga a produção histórica a partir da produção da visão europeia, da cultura europeia. E tem mais um detalhe. Qual é o beabá aí do vestibular? Quando se fala em escola positivista, como é que o historiador escreve? Qual é o método positivista para escrever história? Primeiro, é uma escola que utiliza documentos oficiais. O que são documentos oficiais? Sempre utiliza documentos dos governos. Documento dos governos. Tá? Então, se não é documento de um governo, não é considerado. Então, se eu vou usar, por exemplo, estudar a história nazista, eu vou estudar a história nazista com documentos da Alemanha nazista. Só que, quando eu uso documentos do governo, eu só sei a versão de quem tem poder. Eu nunca sei a versão de quem foi preso pelo governo, de quem foi escravizado. Então, é uma escola histórica que escreve a história a partir de documentos de governos. Próximo, para eles, todas as fontes têm que ser fontes o quê? Escritas. Coloca aí. Todas as fontes têm que ser escritas. Se não é história escrita, não é história. Então, a gente pode dizer que foi a escola positivista que cunhou o conceito de pré-história. Preconceituoso. Quem não é europeu, quem não tem escrita, não produz história. Essa é a visão dessa corrente do século XIX. Outra coisa, quais são os principais temas da escola positivista? Os principais temas são guerras, heróis, política. É aquela história que a gente sempre decora datas, guerras e feitos políticos. É a história do Deodoro da Fonseca, é a história do Getúlio Vargas. Então, quando você pega um livro de história que fala apenas nos grandes nomes da história, nos grandes políticos, nessa visão patriarcal da história, é uma escola positivista. Então,
é a visão do governante a partir das fontes escritas do governo dele, falando de temas relacionados a quem tem poder, tá? Então, por isso que a gente costuma chamar a escola positivista, tem um nomezinho também que vale a pena, a gente também chama de escola dos vencedores. Coloca aí. Escola dos vencedores. Beleza? Pessoal, daqui a pouco tá passando o time, eu perdi um tempo aí com a questão técnica, desculpa, infelizmente, e a gente vai estourar um pouquinho o prazo ali que a gente começaria a resolver questões. Eu sei que teve gente que veio para pegar esse primeiro break aí de teórico, principalmente, tem gente que veio só para as questões, a gente vai estourar um pouquinho e a gente vai começar as questões um pouquinho mais tarde, tá? Aí se você tiver um horário apertado, pô, eu vou ter que ir para outra aula, fica tranquilo, que a gente vai continuar gravando as resoluções. E a gravação vai ficar disponível para vocês o link. Então, independente de qualquer coisa, vai ficar prontinha a resolução. Vocês vão conseguir assistir de onde parou se alguém precisar sair. Tá bom? Fica tranquilo. Então, vamos lá. A gente chama de história dos vencedores, porque ela fala apenas dos grandes políticos, dos grandes heróis. A segunda corrente que vocês têm que saber para vestibulares, além da escola positivista, é o que nós chamamos de escola marxista, que também surgiu no século XIX, no mesmo período da escola positivista. O que é a escola marxista? Ora, ela surgiu no mesmo contexto de revolução industrial, da segunda revolução, de tentativa de análise das desigualdades sociais dentro da Europa, mas, sobretudo, é importante perceber o seguinte, essa escola marxista ela é pautada nos pensamentos do filósofo Karl Marx, né? E aí, o que é que Marx vai trazer para a análise histórica? Ele vai trazer uma análise pautada na economia. Ou seja, a visão marxista da história é uma visão que leva em consideração, para explicar um passado, fatores econômicos. Tá? Então, um exemplo, a Revolução Francesa. Vamos entender aqui rapidinho. Se eu falar da Revolução Francesa sob uma visão marxista, eu vou entender o seguinte. Ó. A França era dividida em 3 estados. Né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Vocês sabem disso. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro, burguesia, camponeses, a população no geral. E aí, se você quer ter uma visão econômica da Revolução Francesa, o que você faz? O primeiro e o segundo estado não pagavam o quê? Impostos. O terceiro estado pagava impostos. O terceiro estado estava saturado de sustentar o primeiro e o segundo estado. E aí, ele se revoltou, o que é que ele fez? Lutou para não pagar ou para dividir os impostos com os demais e acabou derrubando o primeiro e o segundo estado do poder e fez a revolução. Então, entenda, você entendeu a história a partir de uma visão economicista. Tá? Então, essa é a principal característica da escola marxista. E aí tem outra também que é muito importante, que é, a partir da economia, os historiadores marxistas, eles tentam bastante interpretar e entender a desigualdade social por critérios econômicos. E aí, o que Marx vai trazer para a gente? Ele vai dizer que a história ela se move a partir de um princípio, que ele vai chamar de luta de classes. Que princípio é esse da luta de classes? Ele vai analisar a história, os períodos da história, e ele vai dizer que em todos os períodos da história existiu desigualdade social. Né? Aquela velha história da pirâmide. Ó. Terceiro estado embaixo, primeiro e segundo estado oprimindo e explorando o terceiro estado, na visão de Marx. E aí Marx vai dizer o seguinte, a história ela é movida por um atrito entre quem está na base da pirâmide e entre quem está no topo da pirâmide. Ou seja, os explorados estão em constante busca por diminuir ou por acabar com a sua exploração, lutando contra os exploradores. Né? Ou seja, a gente pode traduzir isso de várias maneiras, mas a luta de classes é justamente a luta daquele que é oprimido versus aquele que está oprimindo na visão de Marx, sacou? E aí, se a gente perceber muito claramente, essa luta de classes vai justificar uma série de revoluções também. Né? Se você olhar a Revolução Russa na visão marxista, ela foi provocada pelo camponês, pelo campesinato na Rússia, pelos soldados massacrados por uma monarquia, Romanov. Esses caras um dia cansaram e derrubaram o rei. Então é a luta da classe oprimida contra a opressora, sacou? E na visão dele, é essa luta
dos oprimidos contra a desigualdade, que faz com que as revoluções aconteçam e que faz com que a história sempre esteja mudando. Então, coloca aí, a história ou a luta de classes é o que Marx vai chamar de o motor da história. Coloca aí, o motor da história. Pois, sem essa luta entre explorados contra seus exploradores, não haveria mudanças e revoluções. E a última corrente que vocês precisam saber, vocês ganharam 1000 questões aí já, viu? A última corrente é o que nós chamamos de escola de análise, que acabou depois se desdobrando em outra corrente, que nós chamamos de nova história. Coloca aí. Ó, já garanti 1 a 2 questões do Enem, já garanti uma da Católica. Opa, né? Vamos lá, da Unicamp, para quem vai lá para São Paulo fazer também. Lembrando que a gente tem várias pessoas de várias turmas aqui nesse horário, tá? Então tem gente que vai fazer Unicamp aqui também e tal. Então observe o seguinte, a escola de análise e a nova história são correntes que surgiram no século XX. Então você já entendeu que a história é uma ciência que se relaciona com 2 tempos, entende o presente a partir de respostas que são buscadas no passado, que o passado ele pode ser interpretado de maneiras diferentes de acordo com o tempo. À medida que a gente avança no tempo, as sociedades olham para o passado de maneira diferente, a história é viva. A gente entendeu que a história cria seus períodos históricos, né? História ágrafa, antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A gente viu também que a história conceitua o que nós chamamos de patrimônio material e imaterial, e que eles são protegidos pela Constituição Brasileira, e que eles são protegidos pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Muito importante vocês estarem ligados em todos esses detalhes. Vocês viram também que a história tem correntes e formas diferentes de produzir escritas sobre o passado, que nós chamamos de correntes ou historiografia. A gente falou da positivista, a escola dos vencedores, a gente falou da escola marxista, economicista, e a gente agora está na escola de análise. No século XIX, mais precisamente ali em 1929, crise da Bolsa de Nova York, pós-Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Os historiadores vão começar a combater a história metódica. Então, coloca aí, ó. A escola de análise, ela é contrária à escola positivista. Ela nega a escola positivista, beleza? É contrária à escola positivista. Muito importante dizer isso aí. Ou seja, tudo que vocês tiverem na positivista, análise e nova história negam. Primeiro, análise, aliás, a escola positivista usa só fontes escritas. A galera aqui vai negar. A escola positivista defende a história dos vencedores, de quem tem poder, do Estado, a versão oficial. Essa aqui vai negar. Então, basicamente, essas 2 correntes vão trazer perspectivas novas. E quais são essas perspectivas novas? Deixa eu puxar para cá. Primeiro, como é que é esse método de maneira bem objetiva? Escola de análise, escola metódica, produzem conhecimento a partir de, eu vou colocar aqui o sinalzinho de mais, tá? Mais fontes históricas. Não está limitado apenas à fonte escrita. Você pode usar a fonte oral, a história oral. Você pode usar a música, o cinema. Você pode usar, por exemplo, registros de jornais que não são oficiais do governo. Então, tudo que as sociedades produzem diz muito do seu tempo. Isso serve para o historiador. Por exemplo, Chico Buarque de Holanda. Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. E aí você vai entender essa letra e você percebe que, na verdade, ela é um protesto contra o rigor, a opressão, a intolerância do regime civil-militar da ditadura. Então, por uma letra de música, eu entendo como um determinado grupo social pensava num determinado momento. Além das fontes históricas, outra coisa, a história passa também a ser multidisciplinar, ou seja, a história ela dialoga com várias ciências diferentes. Eu escrevo história usando economia, eu escrevo história usando estética, moda, filosofia. Eu, para fazer uma pesquisa num fóssil, para entender a história da arqueologia, eu uso a biologia, a química. Então, a história ela dialoga com diversas disciplinas diferentes, diversos campos de conhecimento. Tudo que é produzido pelo homem é passível de se tornar uma fonte. As ciências também podem ser fontes para a história, né? Próximo, outra coisa importante, não existem limites para os temas abordados por essa nova história. Ela nem se limita apenas a falar da desigualdade, das revoluções, nem se limita a falar dos heróis, das guerras. Essa história,
ela fala também de música, ela fala de comportamento, ela fala de pensamento, ela fala de informática. Então, os temas da história, eles são infinitos. Por isso surge até uma frase muito importante, que é: tudo é história. Ou seja, não tudo como se tudo fosse banal e pudesse se tornar história por qualquer pessoa, mas o historiador encontra no mundo uma diversidade de fontes a partir das quais ele pode explicar um passado. Então, se o historiador tiver a capacidade de interpretar os sinais do mundo, ele pode escrever história com tudo isso aí. Recentemente, foi lançado um livro sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff, lá em 2016, e esse livro foi todo baseado em tweets. Olha que interessante, todo baseado em tweets. Então, o autor pegou os tweets dos principais políticos da época, o que é que eles tweetaram, e foi cruzando esses tweets. Tal dia Michel Temer tweetou isso, Dilma tweetou isso, sei lá, Bolsonaro tweetou aquilo, e a partir desses tweets, ele começou a desenhar como pensavam vários grupos políticos brasileiros. Olha que interessante. Então, tudo é história. Pessoal, eu vou, como eu disse para vocês, por conta dos problemas técnicos chatíssimos, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai seguir só mais um pouquinho, mais meia horinha, a gente vai começar de 17h30 resoluções, tá? São 10 questõezinhas. Quem quiser ficar, está convidado a ficar, mas eu sei que tem gente que tem compromissos e a gente vai deixar tudo isso gravado, tá? Vamos lá. Pessoal, manda um joinha aí, tá tudo ok? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tranquilo? Ó, Regina perguntou: positivista também pode ser chamado de metódica? Sim, sim, Regina. Inclusive, ó, vale a pena colocar isso aqui. Muito bom, obrigado pela sua contribuição. Ó, escolheu escola metódica. Cadê a escola metódica aqui? Positivista. Você também pode chamar de escola metódica. Coloca esse nome aí, beleza? Positivista ou metódica. Vamos seguir agora. Vou fazer agora uma revisãozinha de Grécia também, jogo rápido, para que a gente possa começar a resolver questões. Lembrando que vocês têm uma ficha de 20 questões para resolver até a semana que vem. E vão resolver 10 hoje, tá? Todas têm gabarito comentado, tá? As 20 questões. Vamos voltar aqui agora. Quando a gente fala de Grécia, vamos lá no ritmo do intensivo, tá? Ritmo do intensivo. Quando eu falo de Grécia, o que é que a gente precisa ficar bem atento, tá? Os gregos também são uma grande quantidade de questões no Enem, na Unicap, na FITS, na Unicamp e tudo mais. Professor, FPS, Uninasal, não cobram antiguidade, tá? Não cobra, não está incluído aí. Mas Católica, Unicamp, Enem, quem quer Enem, as federais, estaduais, públicas, sempre cai Grécia. Portanto, vamos pensar o seguinte, jogo bem rápido, tá? Eu não sei desenhar. Quem me conhece aí sabe que eu sou um péssimo desenhista. Mas eu vou desenhar para vocês rapidinho um mapa europeu. Vocês vão precisar abstrair bastante, tá? Abstraiam. Mas eu vou desenhar um mapa europeu só para explicar rapidinho essa história grega aí, tá? O que é que a gente precisa saber, o que é que é mais relevante para os vestibulares. Vê só. Quando a gente pensa em Grécia, toma nota de tudo aí, viu? Toma nota, porque depois você pega o mapa mental, revisa e faz as questões. Quando você fala de Grécia, se liga o seguinte: os gregos, eles são considerados os pais, né, do Ocidente, né? Os pais do Ocidente. Esses caras são fundadores do pensamento ocidental. E aí o que acontece, cara? Os gregos, eles são responsáveis por um período, corresponsáveis, chamado de Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é um período da história que remonta a dois povos, gregos e romanos. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat. Pois é, Luísa, vou desenhar agora. E aí o que acontece? Ó? Os gregos, eles são um dos embaixadores das grandes civilizações desse período. E aí deixa eu desenhar um mapa para vocês, bem tosco, tá? Pessoal, desculpa, eu não sei desenhar mapa, tá? Então aqui, ó, Europa. Aqui a África. Aqui o Oriente Médio, tá? Vou botar aqui a Península Arábica. Golfo Pérsico. Você já entendeu aí, tá? Mais ou menos. E aí percebe o seguinte, ó. Os gregos, eles viveram nessa regiãozinha aqui, né? Que a gente chama também aqui, parte dela de leste europeu. A Grécia surgiu aqui antes de Cristo. Essa sociedade
essa civilização. E aí, o que é importante dizer? Primeiro ponto, os gregos, eles receberam diversas migrações aqui nessa época, né, na antiguidade clássica, diversas migrações. Mas antes de falar dessas migrações, eu queria falar o seguinte, essa região, ela é dividida em três partes principais. Quais são as partes que compõem a Grécia, ou que nós chamamos de Hélade, que é o território grego? Hélade é a palavra que resume território grego, Hélade, terra grega. Vê só, quais são? A gente tem a Grécia continental. O que é a Grécia continental? É essa parte que faz parte do continente europeu, que está presa ao continente europeu. Nós temos a Grécia peninsular, que é a parte que sai do continente em direção ao mar, que é banhada densamente, eu diria abundantemente, pelo mar Mediterrâneo, e temos a Grécia insular, que é o conjunto de ilhas que formam a civilização grega, e esse conjunto de ilhas fica sobretudo no mar que nós chamamos de mar Egeu. São centenas de ilhas. Então, a Grécia do continente, a Grécia que sobressai, né, ao mar Mediterrâneo, e a Grécia que é formada por ilhas. E aí é importante dizer o seguinte, se essa região, a Grécia, ela é dividida em tantas partes diferentes, é bom dizer que o território grego ele era muito acidentado, ainda é. É um território muito acidentado, montanhas, cordilheiras e tudo mais. Então, o fato de ser um território muito dividido, uma característica básica, não houve unificação. A sociedade, a política na Grécia é caracterizada por uma grande descentralização. O que é que significa? Não podemos falar em Grécia como um império, como foi Roma. Nunca foi um império a Grécia. Na verdade, nós temos várias cidades independentes, mas que possuem um elo. E o que é o elo das cidades gregas? A cultura é muito parecida, mas os governos são independentes. Cada cidadezinha é independente, porém, tinha o mesmo idioma, a mesma escrita, o culto a deuses semelhantes. Então, coloca aí. Grécia não foi um estado centralizado, mas a gente pode dizer que sim, todos os povos que viveram nesse território podem ser chamados de civilização, por quê? Um conceito cultural, porque tem uma cultura em comum. São estados independentes, mas com uma cultura muito parecida. Beleza? Vamos andar agora para a gente ganhar tempo. Vai tomando nota. É clima de intensivo, é mais acelerado mesmo, tá? É uma revisão zona. Vamos embora. A história grega, ela é dividida em alguns períodos que vocês têm que saber, muito importantes, tá? Quais são os períodos? Lembrando, semana que vem a gente usa a lousa, tá? Vai funcionar, eu tenho fé, vai funcionar. E aí a lousa vocês podem ver gesticular mais e tudo mais. E a própria câmera fica melhor também. Vamos lá. Quais são os períodos da história grega? Os principais, né? Primeiro, a gente costuma dizer que nós temos o período pré-homérico. Vou colocar um por um, tá? E vou explicando. Período pré-homérico. Meu Deus, que letra feia, né? Saca só. Quais são as características do período pré-homérico? A gente basicamente coloca duas características principais que os vestibulares geralmente cobram. Primeiro, povoamento. O período pré-homérico é o período em que a Grécia começou a ser povoada, isto é, começou a receber povos estrangeiros, começou a ser ocupada. Então, coloca aí, quais foram os povos que ocuparam a Grécia nessa época? Tem que lembrar, viu? Tem que lembrar disso. Jônios, eólios, aqueus e os povos dórios. Jônios, eólios, aqueus e os povos dórios. Esses povos todos, para quem não está ligado, eles vieram, estou riscando tudo aqui, eles vieram lá do Oriente. Calma, deixa eu explicar melhor. São povos que nós chamamos de povos indo-europeus. O que seriam esses povos indo-europeus? Eles surgiram ali no sul da Rússia, entre a Rússia e o Oriente, tá? São também chamados de povos arianos. Tem uma relação bem distante com os povos ali de Hitler, né? Enfim. E aí o que vai acontecer, galera? Esses povos começam a migrar para a Grécia, começam a fundar suas primeiras sociedades, suas primeiras cidades nesse período, chamado de período pré-homérico, tá? E aí, ó, um detalhe. Desses povos, havia um grupo que era guerreiro, que não era pacífico, que era beligerante. Esse grupo é o dório. Coloca aí. Os povos dórios, eles viviam da guerra. Coloca que isso é muito importante.
E como eles viviam da guerra e foram os últimos a chegarem dentro da Grécia, o que é que os povos dórios começaram a fazer? Vai. Primeiro chegaram os jônios, pacíficos, eólios, pacíficos, aqueus, nem tão pacíficos, mas também nem tão guerreiros. Os dórios eram guerreiros. E os dórios começaram a fazer guerra com todos os povos que chegaram anteriores a eles. E nessas guerras, eles começaram a destruir as cidades de jônios, eólios e aqueus. Começaram a escravizar jônios, eólios e aqueus. Resultado, esses primeiros povos aqui, que começaram a ser agredidos por esses últimos dórios, eles começaram a fugir. E aí, o que vai acontecer? Surge uma outra característica muito importante desse período, que é o que nós chamamos de diáspora, tá? Então, ó, jônios, eólios, aqueus, começaram a fundar suas primeiras cidades, depois vieram os dórios, que eram guerreiros, começaram a lutar contra jônios, eólios e aqueus, e esses, para não serem escravizados, começaram a fugir do território grego. Fugir mesmo. Ou seja, esse processo de fuga dessas sociedades, ele é chamado de, anota aí, toma nota, não perde esse detalhe não. Ele é chamado de diáspora. Então, o período pré-homérico é o período da ocupação, mas também é o período da diáspora, da fuga. E essa diáspora é justamente o momento em que a cultura desses povos gregos começa a se espalhar pela Europa, vai até o Oriente, chega ao norte da África, então a cultura grega começa a se espalhar devagarinho aí. E aí, o que acontece, galera? A gente começa a chamar todo esse território que esses povos gregos estão começando a ocupar de Magna Grécia. Magna Grécia é essa expansão, a Grécia maior, as colônias que os gregos vão fundar ao longo do mar Mediterrâneo. Então, período pré-homérico, ocupação inicial, depois a fuga dos povos após a invasão dos dórios e, por fim, a formação de várias colônias pela Europa e norte da África. E esse conjunto de colônias nós vamos chamar de Magna Grécia, a expansão da cultura grega. Tá? Aí, ó, um próximo passo muito importante, tá, é o segundo período. O segundo período é o que nós chamamos de período homérico. Coloca aí. Olha, eu estou mastigando o que os principais vestibulares estão pedindo de vocês, tá? Mastigando, então presta bem atenção, isso aqui vale ouro, para você depois não ter que ficar lendo 30 páginas na véspera do Enem, na véspera do vestibular e tudo mais. Professor, depois me coloca na sala da Classroom, Andressa. Fechou, Andressa? Coloco. Faz o seguinte, Andressa, só faz um favorzinho para mim. Manda pelo privado, aqui mesmo no chat. Você tem aqui, ó, você coloca no privado, bota para mim, Pedro Simas, e manda seu e-mail, tá bom? Valeu, Andressa. Coloca aí no chat privado para mim teu e-mail, que assim que finalizar, eu adiciono. Vamos lá. Próximo passo. Período homérico tem esse nome por conta de um poeta. Tiago Brainer, tá por aí? Tô aqui, meu querido. Tô aqui acompanhando. Liga a sua câmera e mostre essa barba eslava. Calma, não se assustem, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Eu tenho medo de aparecer porque as pessoas se assustam comigo. Fala aí, meu irmão. Boa tarde, galera. Para quem não tá ligado aí, para quem não conhece, a maioria conhece, mas para quem não conhece ainda, Tiago Brainer, professor de História, parceirão de Pedro Simas, Malu também, somos todos parceiros. E a gente tá sempre fazendo essas dobras. Como é? Não é dobradinha, cara. É trio. Boa tarde, é trio. Não tem nome para o trio ainda não. Diferentes da história, para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz, que é chata, né? Brian, fala um pouquinho desse cara, Homero, pra gente. Brian, para quem não tá ligado, é poeta, é crítico literário, historiador focado em literatura, sabe muito. Vai. Tenta, né? Tenta. Vê só, galera. Homero é o grande poeta grego, né? Não à toa, ele tá falando aí. Ouço, Brian. Não. Não tá saindo o som? Liga o som. Tá ligado já. Ih, tá sem som. Será que Brian também ficou? Peraí, deixa eu ver. E agora? Pegou? Tá pegando. Tá pegando agora? Liga aí. Vocês tá já começaram a me trollar, foi meu irmão. Mal entrei na sala. Beleza. Agora eu tô escutando, desculpa. O problema era comigo aqui. Então, galera, Homero é o poeta grego, né, desse estilo tão característico da Grécia, que eram os poemas épicos, as rapsódias, né?
Então, Homero é um dos mais importantes poetas, não só da Grécia, mas da história ocidental como um todo. E por isso o nome deste período leva o nome de período homérico, porque basicamente os poemas de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia, são os poemas que servem, né, até como fonte histórica para esse período. Lá ele fala muito desses povos que Pedro falou aí, fala dos aqueus, principalmente, que foi um povo muito importante na história da Grécia. E Homero, ele tem 2 poemas que contam mais ou menos a história e a fundação de alguns desses povos, como a Ilíada, que conta a guerra de Troia. Tem o filme Troia, que vocês já assistiram com Brad Pitt. Tá aqui nessas coisas não, mas dá para assistir. E você tem também a Odisseia. A Odisseia é a continuação da Ilíada, né, que é a aventura de Odisseu, que sofre ali alguns percalços para voltar para Ítaca, a sua ilha. Mas, enfim, o que vocês precisam entender é que o período homérico, que é esse período de estruturação dos gêneros, que Pedro vai falar aí para vocês, é um período extremamente rico no que tange a informação de Homero, tá? Então, os poemas homéricos, eles são importantíssimos devido aos vestígios historiográficos, vamos dizer assim, não serem muito, não tem muita fonte, vamos dizer assim. Então, termina que os poemas de Homero, esses épicos, se tornaram a grande fonte para falar sobre esse período, tá? Então, tudo isso que Pedro vai falar aí, muito disso, tem nesses poemas. Leiam, comprem, baixem, é muito bom. Ilíada e Odisseia, beleza? Valeu. Homero, ele é o pai da nossa cultura ocidental, né, cara? Exatamente, exatamente. Valeu, Branerito. Vou caminhar aqui, daqui a pouco eu te aperrei de novo. E aí, ó, vamos lá então, pessoal. Homero, ele, como o Brainer disse, é um grande poeta grego, e ele é de tanta relevância para a história grega, que justamente se chama de período homérico, né? Porque ele vai ter escritos, como Ilíada e Odisseia, como o Brainer disse, que vão contar essa época. Então, tudo que vem antes dos escritos dele é pré-homérico. Vem a moral do cara. Antes de Homero, depois de Homero. Então, vamos lá. Quais são as características desse período homérico? Nessa fase, surgiram sociedades. Deixa eu botar novamente a lousa aqui para vocês. A lousinha. Surgiram sociedades que eram chamadas de gênos. Tá? Gênos. Saca só. O que são esses gênos? São sociedades rurais. Os gregos, jônios, eólios e aqueus, quando fugiram do território grego, fugiram da invasão dos dórios, o que acontece? Esses caras começaram a se organizar em tribos, famílias. Daí a palavra genética, árvore genealógica, gênese, origem, o livro de Gênese. Então, gênese, geno, famílias que vivem no campo. Essas famílias, curiosamente, ó, elas eram patriarcais. Grande característica aqui, cobrada em vestibular. Não grande, não é um adjetivo, tá? Mas muito cobrados. Patriarcais. O que significa? Só os homens tinham poder, só os homens controlavam essas sociedades, tá? Próximo passo. Pessoal, o trabalho nessas sociedades era um trabalho comum. Como assim um trabalho comum? Todos os habitantes dessas famílias que viviam nessas tribos, eles basicamente trabalhavam e dividiam tudo que produziam. Então não havia uma diferenciação econômica nessas sociedades gregas do período homérico, tá? E aí um outro detalhe. O que definia quem é família e o que não é família? Todas as famílias, elas eram famílias porque elas acreditavam que tinham um ancestral comum, que cada parente, aliás, tinha um ancestral comum. Então imagina o seguinte, eu sempre faço esse desenho meio bizarro aqui, mas que ajuda. Ó, imagina um átomo. Nós temos um deus no meio, Apolo. O deus Apolo, tá? O deus do equilíbrio, o deus, sei lá, da sincronia, o deus da beleza e tudo mais. Alguns dizem também que do sol, né? Olha o seguinte, imagine que ao redor de Apolo nós temos vários parentes. É tipo isso aqui mesmo, é quase um átomozinho. O núcleo seria o deus. E aí o que vai acontecer? Imagina que, eu não sei, mas imagina que eu sou o mais velho aqui dessa sala. Então, por ser mais velho, PS, Pedro Simas, ele é o cara mais próximo de Deus. Então, o homem mais velho dessa família seria considerado aquele que tem mais poder. Percebeu? Porque acredita-se que todo mundo é parente de um mesmo Deus, parente mesmo, e eu sou o parente mais próximo. Portanto, eu tenho conexão com Deus. Eu que mando aqui. Eu sou o chefe. E aí imagina que Malu, você tá aí, Maluzinha? Tô aqui. Malu, liga a câmera aí, para quem não te conhece, te conhecer, mas eu acho que a maioria conhece, né? Malu também, professora de história. Malu parece adolescente, né?
Parece adolescente, mas já está formada na Universidade Federal de Pernambuco, né? O tamanho é de criança, né? Mas eu juro que fiz a faculdade, gente. Eu juro. Não estou ludibriando vocês. Então, imagina o seguinte, Malu seria a mais nova aqui, um exemplo, né? E aí, entre os professores, tá? E aí, o que acontece? Você percebe, se Malu é mais jovem, Malu está mais distante do deus Apolo, logo Malu tem menos poder que o patriarca. Então, essa era a ideia. Parentes de um mesmo deus, e à medida que esses parentes iam ficando mais jovens, perdiam poder. E sempre os homens tinham mais poder nessa sociedade patriarcal. Só que o que vai acontecer? Quando essa sociedade entra em crise, os genos, né, por uma questão de fome, crescimento populacional e tudo mais, o que vai acontecer? Vai surgir um outro período da história, que é o período arcaico. Eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida para ninguém endoidar o cabeção aí, tá? Vamos colocar aqui, ó. Terceiro período. Já está acabando a revisão de Grécia daqui a pouco, viu? Período arcaico. Deixa eu voltar aqui para ninguém endoidar, tá? Beleza. Ó, a gente falou de Grécia já. A gente entendeu que o território grego, ele é chamado de Hélade. Lembra disso aqui, ó? Hélade, onde eu estou passando aqui a canetinha. Né? E esse território chamado de Hélade, ele é dividido em três partes, né? Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular. A Grécia insular é a parte das ilhas que formam a Grécia, que são geralmente banhadas ali pelo mar Egeu. Beleza? Logo, se são três territórios acidentados, com solo acidentado, não havia tanta comunicação entre essas sociedades. Logo, nós vamos dizer que a grande característica da sociedade grega e da política grega é a descentralização. Eles não formaram um império. Eles foram uma civilização no sentido cultural. Beleza? Próximo passo. Ó, a gente viu que o primeiro período da história grega é o período quê? É o período pré-homérico, quando os primeiros povos chegaram à Grécia. E quais foram esses primeiros povos? Jônios, Eólios e Aqueus. Não é isso? Depois vieram os dórios. E os dórios eram povos guerreiros, que acabaram oprimindo os demais, o que provocou uma fuga. Essa fuga nós chamamos de primeira diáspora, né? Primeira diáspora, ou seja, a primeira fuga das sociedades gregas. E aí, essa fuga em direção a outros territórios da Europa criou o que nós chamamos de Magna Grécia, ou seja, a cultura grega começou a se espalhar pela Europa. Depois disso, o que vai acontecer? Essas sociedades que se espalharam começaram a criar comunidades agrícolas, famílias rurais, chamadas de genos, que se ligavam a um ancestral comum, o que começa a fortalecer aquela ideia de que famílias têm uma cultura comum, famílias têm uma cultura comum, têm uma crença comum, têm uma religião comum. É uma sociedade em que os homens mandam, por exemplo, mas que todos trabalham e repartem o que produzem, por exemplo. Né? E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Lá pelo século 8 a.C., haverá uma crise de fome dentro da Grécia. E essa crise de fome, ou seja, a população começou a crescer demais, havia muita gente nessas tribos, nessas famílias, começou a faltar espaço para plantar. Essa fome, no século 8, começou a gerar o que nós chamamos de segunda diáspora. Ou seja, os gregos que inicialmente tinham fugido dos dórios, agora vão fugir da fome. E aí eu vou desenhar mais um mapa lindo para vocês, um mapa lindão, que eu não sei desenhar, mas dá para vocês entenderem, tá? Para vocês só entenderem aqui essa dinâmica de diásporas que volta e meia é cobrada. Ó, Europa de novo. Já estou dizendo, meu mapa é feio, viu? África, Península Arábica. Aí saca só. Vamos lá, só pelo mapa. Se tivesse uma questão só com gráfico, só com fluxo populacional, você já conseguia matar essas questões, né? No bom sentido, né? Primeiro, aqui, Hélade, território da Grécia. Aqui, Grécia insular, as ilhas banhadas pelo mar Egeu. Massa. Aí, ó, começou o quê? Na antiguidade, vários grupos que vinham ali do sul da Rússia, junto com o Oriente, os indo-europeus, começaram a migrar em direção à Europa. Jônios, Eólios, Aqueus. Aí chegaram os últimos, os brabos, quem? Os dórios. Os dórios começaram a lutar contra Jônios, Eólios e Aqueus. Esses caras começaram a fugir para várias regiões, inclusive, né, para a Itália, por exemplo, parte da Espanha, França, Gália. E aí isso é chamado de, essa expansão toda, Magna Grécia.
Massa, você já está ficando especialista, você é um historiador especialista em história grega. Só que, quando eles começaram a fugir, eles começaram a fundar sociedades rurais, conhecidas como, deixa eu colocar outra cor aqui, gênos, que tinham ancestrais em comum, deuses em comum. Só que os gênios começaram a sofrer uma crise de fome, e essas populações dos gênios começam a fugir, e muitas começam a voltar para o território grego. Então, a segunda diáspora é o retorno dessas populações que tinham saído da Grécia para a Grécia. Beleza? E aí, ó, esse retorno dessas civilizações de volta à Grécia vai gerar o que nós chamamos de período arcaico. E o que é esse período arcaico? O período arcaico é justamente o período da formação do que nós chamamos de cidades-estado, no singular. Cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades independentes, cidades que têm governo próprio. Lembra que eu falei lá no início? Cidades que têm um governo próprio, mas que têm uma cultura em comum. Lembra disso? E aí, ó, se destacam duas principais cidades nesse período. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Esses fatos históricos da fome nos gênios, ele é baseado em documentos físicos ou outros artefatos? Vê, não teria, nesse momento, artefato. Alguns arqueólogos chegaram a... Não seria artefato, né? Artefato é aquilo que o homem faz, né? Alguns arqueólogos conseguiram demonstrar que haviam fogueiras que começaram a ser produzidas em regiões de 30, 40, 50 quilômetros de distância, e que essas fogueiras começaram a aumentar a sua distância, o que simbolizaria a fuga de grupos, né? E eles se aquecendo e fazendo comida, né? E isso demarcaria o caminho que eles percorreram. Entretanto, essa fome é muito citada na literatura, nos poemas, por exemplo, nas obras de Homero e tudo mais. Então, tem uma vasta literatura grega que fala dessa crise aí, que possivelmente foi provocada por uma fome. Então vamos lá, tranquilo, Dylan? Foi Dylan que perguntou? Lembrando que é o período Dylan. homérico, né? É, período homérico. Eu falei Baseado o quê? nesses poemas aí. Não, só estou dizendo, sim. só confirmando o que tu está dizendo. Ah, beleza, beleza. Baseado na literatura. Baseado na literatura. Aí vamos lá, próximo passo aqui, ó. Cidades-estado, quais são as principais? Preste bem atenção. Vamos falar da primeira, que é a mais simplesinha. Esparta, tá? Quando você pensar em Esparta, você pensa no filme 300, que daqui a pouco a gente vai resolver uma questão sobre ele. Esparta, uma sociedade que vivia da guerra. Se é uma sociedade que vivia da guerra, eu vou fazer uma pergunta para vocês no chat. Responde aí para mim no chat. Qual foi daqueles povos que fundaram a Grécia, que ocuparam a Grécia, qual na cabeça de vocês é o povo que fundou Esparta? Jônios, Eólios, Aqueus e Dórios. Qual foi? Perfeito, perfeito. Salomão, Dylan, Luísa, Juliana, os Dórios. Se os Dórios são beligerantes, são guerreiros, então eles fundaram Esparta. Então coloca aí, ó, os espartanos são herdeiros dos Dórios. Beleza? Vamos lá, próximo passo. Como é que a gente vai chamar aí, ou como é que era estruturada a sociedade espartana? A sociedade espartana, ela era estruturada por uma lei chamada de Grande Retra. Tá? É uma lei que teria sido inspirada por um rei ou por um deus chamado de Apolo, e que foi dada a um jurista chamado de Licurgo. O cara recebeu a lei de Deus. Então, era uma lei, uma constituição. A Grande Retra era um conjunto de leis conjunto considerado divino e imutável. Tinha uma raiz religiosa nas leis. Tá? Aí um detalhe, a Grande Retra, por exemplo, definia o modelo de sociedade de Esparta. Qual era o modelo da sociedade espartana? Aí vamos para aquela velha pirâmide social. Tá? Ó, no topo, nós tínhamos quem? Os espartanos. Bem óbvio, né? Mas assim, por que espartanos? Espartanos eram aqueles considerados militares. Então, os militares estavam no topo da sociedade. Beleza? Abaixo deles estavam os periecos. Quem é que são os periecos? Os periecos são os estrangeiros. Coloca aí. Estrangeiros. A própria palavra perieco lembra periferia. Eram os caras que viviam fora do centro da cidade de Esparta, aos redores de Esparta. Periferia. Próximo, ó, os ilotas. Quem são os ilotas?
A mesma coisa que escravos. Então, ó, é uma sociedade simples, mas muito rígida. Em que sentido muito rígida? Não era permitida a mobilidade social. Não tinha essa coisa do cara descer ou do cara subir. Game over. Nasceu militar, nasceu espartano é espartano, nasceu estrangeiro não vai ser inserido na sociedade, e nasceu escravo vai ficar escravo. Então é uma sociedade muito desigual, e que não dava oportunidade, não permitia essa interação, essa inserção de outros grupos. Tá? Vamos lá. Próximo passo. Outra característica importante de Esparta, deixa eu ver aqui, não sei se saiu da tela, deixa eu voltar para o Zoom aqui, que às vezes eu fico achando que eu estou falando e a tela não está sendo projetada para vocês. Vocês estão vendo minha lousa ainda? Está projetando a lousa. Ah, beleza, tá ótimo. Então vamos embora. Próximo passo. Ó, deixa eu aumentar aqui, que às vezes eu fico realmente perdido, achando que não está projetando. Vamos lá, então. Ó. Quando a gente para e pensa, quais são as principais características da sociedade espartana? Principais características. Primeira, é uma sociedade militarista, ou seja, tudo girava em torno da vida militar, a educação dos jovens era militar, o menino nascia, ficava com a mãe até os 8 anos, depois era entregue ao governo, passava por uma série de treinamentos militares, com 17 anos começava a servir ao exército, com 33 se aposentava, ia para a reserva e depois casava para procriar e trazer mais jovens para o exército. O casamento era muito importante em Esparta, porque justamente tinha essa lógica, casamento gera novos soldados. Né? Aí o que acontece? Próximo passo. Segundo, além de militarista, a sociedade espartana ela é xenofóbica, ou seja, a xenofobia é uma outra característica muito importante, a aversão aos estrangeiros, a aversão àqueles que não fazem parte naturalmente daquela sociedade. Então, os estrangeiros não faziam parte e não eram incorporados. Não podia haver, por exemplo, casamento entre uma mulher espartana e um homem estrangeiro. E próximo, terceiro, muito importante também, o laconismo. O que é o laconismo como característica? Em geral, as pessoas dentro de Esparta, elas eram educadas para obedecer mais e criticar menos. Por exemplo, os jovens não eram estimulados a falar demais. Né? Então, o laconismo é falar pouco, significa falar pouco. Se calar, se silenciar, o Estado é maior que eu. Inclusive, muitas características aqui de Esparta acabam fundamentando o fascismo italiano. Eu não estou dizendo que o fascismo italiano foi inspirado na Esparta, mas tem características comuns, como o militarismo. No caso da Alemanha nazista, como a xenofobia, a questão de educar os jovens para obedecerem um líder e tudo mais. Deixa eu ver aqui, Dylan. A concepção de cidadão de Esparta seguia o mesmo conceito de Atenas? Não. A concepção de cidadania em Esparta era homens espartanos que servissem ao exército, militares. Ponto. Diferente de Atenas, beleza? Vamos lá. Próximo passo, entrando já em Atenas. Lembrando, pessoal, que assim que a gente terminar essa explicação, eu, Brainer e Malu, a gente vai gravar a fichinha de 10 questões, a resolução das questões, e vai dividir com vocês esse vídeo ainda hoje com essa resolução, tá? Porque aí, quem tiver compromisso agora, pode assistir a resolução das 10 daqui a pouco, fechou? Então vamos lá. Segundo a sociedade importante, Atenas. Esparta, você já entendeu as principais características. Atenas. Enquanto Esparta, basicamente, a gente pode dizer, ó, se liga aí, o modelo político de Esparta, inicialmente foi uma diarquia. O modelo político de Esparta, inicialmente, foi uma diarquia, ou seja, eram 2 reis. Depois virou uma oligarquia, que é uma sociedade controlada por militares. Oligarquia, um pequeno grupo controla o poder, militares. Enquanto Esparta ficou controlada sempre pelos militares, Atenas tem uma história política, eu diria, mais diversa, né, mais abundante. Como assim? Atenas saiu de um modelo que nós chamamos de monarquia, passou para um modelo que nós chamamos de tirania, e depois acabou culminando no modelo chamado de democracia. Então, anota aí, palavrinha-chave, se você quiser entender de maneira bem simples, Esparta, inicialmente uma diarquia, 2 reis, depois uma oligarquia, um governo controlado por militares. E Atenas, primeiro uma monarquia, depois uma tirania e depois uma democracia. Essas foram as fases da história ateniense que vocês precisam saber.
Não esquece disso não, tá? Vamos lá. Próximo passo. Deixa eu voltar aqui agora. Vocês continuam vendo minha lousa ou não? Alguma dúvida? Continua vendo a lousa. Tem uma dúvida no chat. Não, essa de Dylan eu acho que eu já obedeci, aliás, já respondi, né? Tranquilo. Valeu, Dylan. Aí, ó, vamos agora entender Atenas, né? Para daqui a pouco a gente começar as questões aqui. Quando a gente fala de Atenas, primeira característica, a sociedade ateniense, a gente já viu como é que era a sociedade espartana. Como é que é a sociedade ateniense? Desenhar a pirâmide aqui, ela é um pouquinho maior, tá? Primeiro, ó, eu vou abreviar, eu vou resumir. Até porque os vestibulares para os quais a gente está trabalhando aqui, Unicap, FITS, Enem, né, as faculdades públicas, não vão te cobrar em detalhes todos esses nomes. Então, fica bem tranquilo. Vamos ser bem objetivos, tá? Então, ó, no topo da sociedade ateniense, nós temos um grupo chamado de Eupátrida. Tá? Os Eupátridas. Quem são os Eupátridas? Deixa eu escrever melhor porque ficou muito feio. Eupátridas. Quem são esses caras? Os Eupátridas, eles eram os latifundiários, tá? Os caras que tinham terra. Então, ó, já coloca uma coisinha na tua cabeça. No início da história de Atenas, quem tem terra tem poder. É tipo capitania hereditária, coronelismo no Brasil. Quem tem terra tem poder. Fechou? Ó, depois nós temos georgóis, né? A gente tem demiurgos, mas vamos para os principais, que os vestibulares vão se atentar. Aqui nós tínhamos, ó, deixa eu colocar aqui em português, não em derivação de grego. Tinham os pequenos proprietários, os camponeses, os georgói. Tínhamos, por exemplo, os artesãos, demiurgos, pequenos proprietários de terra e artesãos no meio. E aí, ó, aqui na base nós temos os tetas. Quem são os tetas? Os tetas são geralmente os trabalhadores urbanos, os pobres que vivem dentro das cidades. Aí eu faço uma pergunta aí no chat de novo para vocês. Os tetas em Atenas, eles são equivalentes a quem em Roma? Diz aí para mim. Perfeito, Luísa, perfeito. Os tetas em Atenas são semelhantes aos plebeus em Roma, são os trabalhadores urbanos, tá? E na base, nós tínhamos os escravos. Fechou? Então, ó, eupátridas no topo, proprietários de terra, pequenos proprietários e artesãos na metade ali da pirâmide. E se os artesãos estão na metade da pirâmide, então, ó, já se liga. Você pode dizer que o comércio, ele era importante. O comércio tem uma relevância na sociedade, tanto que os comerciantes estão na metade, os artesãos. Os tetas, os trabalhadores na base e mais na base ainda os escravos. Belezinha? Essa é a estrutura social. Aí eu quero dizer para vocês um detalhe. Vocês perceberam que tanto Esparta quanto Atenas têm... Deixa eu voltar para cá. Tanto Esparta quanto Atenas têm escravos, né? Então, eu vou dar um detalhe aí que o Enem já cobrou. E a católica também. Quando você falar em antiguidade clássica, como eu estou mostrando aqui para vocês, coloca aí, ó. O velho Marx vai dizer que nessa época, a antiguidade clássica, tanto oriental quanto ocidental, enfim, você vai ter um modo de produção escravista. O que é que isso significa? A economia de gregos, assim como a economia dos romanos, são economias baseadas na escravidão. Coloque aí, modo de produção escravista. O nosso modo de produção hoje é escravista? Não, é assalariado. O modo de produção na Idade Média é escravista? Não, é servil, é de servos. Aqui, modo de produção escravista. Coloque aí. Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Você está ganhando 1 milhão de questões aí, viu? Se liga, bem rapidinho. O que normalmente numa aula de curso extensivo, isso aí seriam pelo menos 4 horas de aula direto. Direto não, né? 2 semanas, 2 horas, no mínimo. Em 1h30 a gente está fazendo tudo aí, só para você... Aliás, vou fazer uma propaganda melhor. Seriam 6 horas de aula, porque são 2 horas de introdução ao estudo da história e 4 horas de Grécia.
Tudo isso em 1h30, mastigadinho para vocês. Então aproveita todos os detalhes. Vamos lá então, galera. Ó, sociedade muito estratificada, também não permitia mobilidade social. Coloca aí, não há mobilidade social na estrutura social grega, tá? Não há mobilidade. Inclusive, se você quiser brincar um pouquinho, no bom sentido, tá? Passear um pouquinho por outras áreas, quando a gente vai para a sociologia, tá? Quem vai fazer SCA 3 aí, seriado 3, se liga nisso, quem vai fazer Enem, enfim. Ó, na sociologia, existe um tema chamado de estratificação social, né? E aí, no tema estratificação social, a gente costuma falar de 3 grupos sociais, né? 3 tipos, aliás, de estratificação, de divisão social. A sociedade baseada em estamentos, que a gente também chama de sociedade rígida. A sociedade baseada em castas, que é uma sociedade baseada em critérios de tradição e de religião. Anota aí que isso é importante, viu? E as sociedades baseadas em classes. O que é estamento? O que é uma sociedade rígida? É aquela em que não há mobilidade social por uma questão de nascimento, de título, de família, de origem. Por exemplo, a gente pode dizer que a sociedade ateniense ela é rígida. A gente pode chamar a sociedade espartana de rígida. Aí quando você vai, por exemplo, para a Índia, aquele modelo bem tradicional na Índia, né, em que o indivíduo nasce e a condição de nascimento dele tem relação com a religião, né? Os brahmanes, aqueles que fazem parte do corpo do deus Brahma, os Dalits, aqueles caras que são a poeira pisada pelo deus Brahma, os intocáveis. Então, você nasce e a religião da tua civilização, sociedade, define o teu status, a tua colocação na sociedade. Aqui, por exemplo, as classes, baseado em quê? A sociedade de classes é aquela que se baseia em mobilidade, tá? Essa sociedade de classes, ela é típica do período pós-revolução industrial. Coloca aí. É do período pós-revolução industrial. A partir do momento em que os homens começaram a poder emergir. O cara nasce pobre, se torna rico, ele cresce e ascende na pirâmide. Ou ele nasce rico, fale e morre pobre. Mas tudo isso vem do capitalismo, sociedade de classes. Então a gente vai chamar Grécia e Roma, vai chamar Atenas e Esparta de sociedade rígida, onde não há mobilidade. Beleza? Próximo passo agora. Vamos falar dos políticos mais importantes, dos pensadores políticos, cientistas talvez, mais importantes da história grega, para chegar aí já na metade de Atenas, chegando ao final já. Vamos lá. Quando você fala de política, a gente já entendeu que a política ateniense viveu 3 fases, né? Primeiro a monarquia, depois a gente teve a tirania e depois a gente teve a democracia. Quando eu falar em monarquia, nessa fase ainda em que haviam políticos chamados de basileus governando Atenas, nós tivemos homens muito importantes, pensadores importantes, como 2 juristas, Drácon e Solon. Coloca aí. Drácon e Solon. O que esses 2 caras deixaram de grande contribuição para a história e para os vestibulares que você vai fazer? Quando pensar em Drácon, por exemplo, Drácon, ele primeiro estabeleceu que as leis dentro de Atenas seriam leis escritas. Quando ele define que as leis são escritas, ele começa a diminuir aquele poder de deturpar a lei, porque a lei era oral, a galera memorizava, os juristas memorizavam e davam o entendimento que eles bem queriam para a lei. Então as leis agora passam a ser escritas, beleza? Próximo passo, ele começou a defender, por exemplo, o direito à privacidade, o direito à propriedade, de uma maneira muito razoável. Por exemplo, ele definiu uma série de crimes que poderiam ser crimes contra a privacidade, direito de pensamento, né? Crimes contra a propriedade. Também definiu os crimes contra a ordem, ou seja, definiu crimes para quem tentasse tomar o poder. Definiu também nessa época, ó, alguns crimes contra a vida. O conceito de homicídio é um conceito grego, tá? Vem dessa época. Homicídio, parricídio, genocídio. Homicídio é matar alguém semelhante a mim. Homo, humano. Eu mato outro humano. Né? Aí regicídio é quando eu mato um rei. Genocídio é quando eu mato geno, um povo. Sacou? Então todos esses conceitos começam a surgir desse direito de Drácon. Ele começa a conceituar crimes e garantir uma série de direitos. Outro detalhe interessante é que ele também
vai ser caracterizado por uma rigidez muito grande, muito intensa, né? Por exemplo, as leis dele eram muito duras. Algumas penas eram penas de morte. Então a gente costuma dizer que quando um jurista ele usa uma pena muito pesada contra um crime, por exemplo, o cara roubou 1 quilo de mortadela, pegou 5 anos de cadeia. É uma pena muito dura, né? Para o crime que ele cometeu. E aí a gente chama de draconiano. Draconiano é aquele indivíduo que é rígido demais. Beleza? Próximo passo, ó. Solon, por sua vez, foi um outro jurista muito importante que criou uma lei, coloca aí, que é a lei famosa chamada de Lei Seisasteia. Lei Seisasteia. O que é essa lei? Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, né? Deixa eu escrever de maneira legível. Lei. Aí quando eu escrevo devagar fica bonitinho, né? Lei Seisasteia, tá? E aí o que acontece, galera? O que acontece? Essa lei Seisasteia, ela resolveu um problema muito grande dentro da Grécia Antiga, da Atenas Antiga. E essa lei, cara, se você parar para pensar, ela já foi cobrada por vários vestibulares. Já esteve na Católica, já esteve na Unicamp, nunca esteve na FITS, já esteve no Enem. Inclusive tem uma questão do Enem na ficha aí que a gente vai falar disso aí. E aí o que vai acontecer? A lei Seisasteia, ela definiu o fim da escravidão. Calma, não é a lei áurea não, tá? O fim da escravidão por dívida dentro de Atenas. Coloca aí. Ou seja, se alguém falar de alguma lei que diminuiu a desigualdade dentro de Atenas, a lei é a lei Seisasteia. Se liga aí. Se alguém falar de alguma lei que diminuiu a desigualdade em Atenas, é a lei Seisasteia. Por quê? Porque ela acabou com a escravidão por dívida, ou seja, os mais pobres não podiam mais ser escravizados pelos mais ricos. Voltando para a pirâmide aqui, ó, os tetas não poderiam mais se tornar escravos. Os tetas não se tornariam mais escravos. Os tetas não podiam mais ser escravizados pelos eupátridas. Entendeu? Então, o Enem vai cobrar uma questão assim, que é muito interessante, vai compará-la com a lei das 10 tábuas lá de Roma, que também trouxe benefícios para os plebeus para diminuir a desigualdade social. Coloca aí, lei que diminui a desigualdade ou a diferença de tratamento na Atenas Antiga. Isso é clichê de questões, tá? Bom, outra característica muito importante de Solon foi o seguinte. Solon foi o cara que, vamos pensar muito bem aqui, foi o cara que criou uma participação, um conceito de participação censitária na política ateniense. E isso tem relação com Roma, deixou uma herança para Roma, e isso tem relação com o Brasil. Se vocês lembrarem muito bem, quando o Brasil ficou independente em 1822 e foi criada a primeira Constituição de 1824 no Brasil, o que vai acontecer? O voto no Brasil ele era o quê? Censitário, não é isso? O Império Brasileiro, todo o Império, foi baseado em voto censitário. Só quem tem renda pode votar. E aí o que acontece? Isso vem dessa tradição de Solon. Ele começou a dizer o seguinte: quem tem mais grana, que era a dracma, que era a moeda da época, quem tem mais moeda, quem comprova mais moeda, vou colocar aqui abreviado, tá? Quem tem mais posse, tem mais participação. Quem tem menos posse, tem menos participação. Então, na prática, abreviando isso aqui, é como se fosse assim: se eu não ganho nada, eu só posso propor ideias para o governo. Se eu tenho dinheiro, eu posso propor e votar as ideias. Então, percebeu a diferença? É como se no Brasil hoje, assim, o cara que não tem renda comprovada, que está na linha da pobreza, ele pode mandar uma cartinha para o Congresso propondo uma lei. Mas só quem votaria era o deputado que comprova a renda. Se você tem renda, pode virar deputado. Aí você pode propor lei e votar. Então, o que é que isso significa? Os mais pobres podiam propor, mas nunca podiam aprovar nada. Os pobres tinham participação, mas não tinham poder de decisão. Coloca aí que isso é uma casquinha de banana. Isso é uma casquinha de banana. Porque muita gente pensa, mas se o pobre não podia decidir, não tem participação. Tem sim. Solon, ele amplia a participação política a partir da renda, mas ele não universaliza o direito de decidir. Coloque aí, ele não universaliza o poder de decidir, mas amplia a participação. Beleza?
para você não dizer que a participação só foi ampliada com a democracia. Aí, ó, depois de Drácula e de Solon, nós tivemos uma outra fase da história política, está chegando ao fim, uma outra parte da história política, que é a parte das tiranias. Nós tivemos vários tiranos, como, por exemplo, Pisístrato. Pisístrato foi um cara muito malandro, Ele era rico, fazia discursos, conseguiu atrair a massa, os mais humildes, conseguiu ascender ao poder dando um golpe com o apoio da massa. E esse cara percebeu que ele precisava fazer uma espécie de pão e circo. Como é que seria isso? Agradar o povo, trazer arte, que é muito importante, claro, mas dessa maneira, trazendo eventos, trazendo uma cultura, não focando apenas na questão econômica, desigualdade e tal, ele conseguiria acalmar a população ateniense. Então, alguns historiadores chamam o cara de populista, né? Eu acho que é um pouco precário esse texto, mas tem gente que chama. Então, por exemplo, Pisístrato, ele começou a construir anfiteatros. O que são os anfiteatros? Tem aí na ficha de vocês, tá? A gente vai botar daqui a pouco no slide a imagem. O que é um anfiteatro? Basicamente, são os primeiros teatros gregos, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que eu já mostro. Aqui, ó. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês, que aí eu mostro para vocês esse tal desse anfiteatro aqui. Pronto. O anfiteatro é esse aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem. É esse aqui, ó. Isso aqui é um anfiteatro grego, né? O Epidauro, na Grécia, lá, em Atenas. Então ele começa a construir várias arquibancadas e aí começa a estimular o teatro grego. Brainer, chega aí para aí, chega aí. Você que é o cara da arte. Olha eu aqui. Fala aí, Brainer. Tu vai resolver uma questão já sobre isso, mas já antecipa que a gente já resolve de maneira resumida. Fala aí desse anfiteatro, desse teatro grego pra gente. O teatro grego, na verdade, tem uma diferençazinha, que, na verdade, o anfiteatro, aos poucos, né, com o tempo depois, ele passou a determinar mais os que são fechados, né, que tem esse arquinho fechado, como o Coliseu, por exemplo. Né? Então, o anfiteatro seria justamente essa ideia de que de qualquer lugar da arquibancada você poderia assistir o espetáculo. Né? É só um detalhe. Então, tanto o teatro grego quanto o anfiteatro, os teatros, tanto gregos quanto romanos, eles serviam para gerar esse tipo de espetáculo que Pedro está falando. Tá? Então, assim, não só na Roma, para produzir a política do pão e circo, que lá nasce lá o termo, mas também na Grécia também. Né? Então, o teatro ele servia para representar as tragédias, as comédias, né? Servia para falar sobre os dilemas humanos, servia para satirizar os costumes também, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma função extremamente pedagógica, principalmente na Grécia. Tá? Na Grécia, o teatro servia também, na Grécia, em Atenas, servia para educar o povo, né? No ideal cívico dos gregos. Né? Então, assim, era posto muitas histórias e muitas tragédias mostrando a galera que vai contra a moral, né? A galera que não partilha ou que não cumpre aqueles preceitos morais. Essa galera terminava morrendo nas peças, tendo fins trágicos. Então, era uma forma de educar o povo no ideal cívico. Isso o teatro na Grécia. Na Roma, os coliseus, né, vários. O Coliseu é uma espécie de anfiteatro, haviam vários, mas o mais famoso é o Coliseu. Ele também servia para isso. Não só para distrair o povo, né, tirar o foco dos problemas econômicos, mas também Roma era um império gigantesco, as tensões sociais eram muito mais intensas do que na Grécia, né? Então, o Coliseu ele também servia para distrair o povo, mas também para colocar o povo dentro das regras, né? Ou seja, eu vou levar um cristão rebelde ali para ser comido por um leão, não é? Existia muitos os cristãos foram jogados aos montes no Coliseu para mostrar ao povo romano que caso ele resolvesse achar ou pensar esses ideais de igualdade, ou pensar esse ideal de um Deus só, né, tudo isso levaria, ou se rebelar até contra o poder do imperador, isso levaria também esse sujeito a ter um fim trágico. Né? Então é assim, a galera ia ali presenciar o que poderia acontecer com ele caso ele fizesse o que o Estado não manda, principalmente no Império Romano, que era um império
exercido pela ditadura e pela força, né? Que é o tempo dos imperadores. Na Grécia era uma coisa mais educativa, né? Formar o cidadão no ideal cívico grego e claramente controlar também a população. Tá? Então os teatros, né, as festas, as festividades, era uma forma de controlar o povo, de manter o povo nas rédeas, para o povo se distrair um pouquinho e, ao mesmo tempo, ensinar esse povo que ele não deve confrontar o Estado nem a moral vigente na sociedade. Não, é um negócio bem parecido com o que se faz hoje. E aí tá a imagem, né? A imagem do Coliseu. Compare aí o anfiteatro ao Coliseu com essa interpretação que Breiner deu, porque volta e meia tem questão comparando esses dois monumentos que são característicos. Porque o Coliseu, não é, a gente fala de Coliseu, mas ele representa alguns monumentos que foram construídos em Roma, que é a arena, né? É isso mesmo, a arena. E a ideia da arena, né? De colocar ali os espetáculos em várias partes de Roma. E o anfiteatro também teve esse papel, não do pão e circo diretamente, como em Roma, mas da conscientização, da cultura. Enfim, é bom lembrar que dentro desse teatro grego, nós temos dois gêneros principais, né, Breiner? Que é a tragédia e a comédia, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui, aproveitar também, ó. Quando a gente fala em teatro, não confundir... Deixa eu botar aqui, ó. Não confundir a tragédia com o drama, né? Embora tenha raiz, mas drama é um conceito de teatro moderno, né? A tragédia era uma coisa mais ligada ao destino, né? E, inclusive, tem muito a ver com a religião, com o tipo de pensamento que os gregos tinham. Então, a tragédia, ela trabalhava muito com a questão do destino, sobre a justiça, sobre os valores, sobre o bem, sobre o mal, né? Mostrando também isso que eu falei para vocês. Então, tem muitas tragédias aí, como Édipo, Prometeu, Acorrentado, né? Então, a tragédia trabalha esses dilemas humanos, né? Principalmente os valores. A comédia já é uma sátira, né? Seria uma sátira a alguns costumes, né? E lembrar também que dentro do teatro grego, mulher também não participava, não fazia parte, todos os papéis eram interpretados pelos homens, e aí quando um cara ia fazer o papel da mulher, ele botava uma máscara, né? Na verdade, a máscara era muito comum no teatro grego, né? Então, para todos os personagens diferentes, era colocada uma máscara ali referente àquele personagem. Então, as mulheres não participavam do teatro, ele ficar sempre atento a essa questão das mulheres, que é uma coisa que o Enem adora fazer, pegar a evolução do papel das mulheres na sociedade, beleza? Valeu, Brainerito. Deixa eu andar agora para essa fase final, daqui a pouco a gente volta aí para resolver questões, tá? Para gravar e fornecer para o pessoal a gravação. Tamo juntos. Vamos lá. Ó, outro detalhe interessante, durante o governo de Pisístrato também foi criada a festa, não é que foi criada, né? Foi instituída e foi apoiada a Dionisíaca. O que é a Dionisíaca? É uma festa em homenagem a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, da fertilidade, enfim, era uma festa em que as pessoas literalmente se liberavam durante esse período, bebiam bastante, tinham relações sexuais de maneira mais livre, sem tantos tabus. E aí o que acontece? Essa festa, as dionisíacas, na Roma antiga, elas ganharam um novo nome. Coloca aí, ó. O deus Dionísio na Roma passou a se chamar Baco. E aí o que acontece? Essas festas eram chamadas de bacanais, sacou? Na Roma antiga, os bacanais, na Atenas, as dionisíacas. Outra coisa importante, perceba quanto investimento cultural, né, Pisístrato fez, né? Ele também vai investir nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. E aí um detalhe, as Olimpíadas, elas surgiram, tem até aquele símbolo que eu não sei desenhar, mas eu vou me atrever a desenhar aqui, ó. É o símbolo das Olimpíadas aí. As Olimpíadas, elas surgiram como uma maneira de homenagear os deuses do Monte Olimpo. As Olimpíadas tinham viés religioso, tá? Olimpíada, deuses do Monte Olimpo, do Monte Olimpo. E mais um detalhe, durante as Olimpíadas podia estar havendo uma guerra entre as cidades, mas as cidades paravam e levavam atletas para, né, jogar, competir em Atenas contra os atenienses. Haviam 4 jogos, eram os istmicos, nemeus e olímpicos. Então, todo ano tinha jogo, e a maior congregação de cidades nesses campeonatos, era o 4º ano, que era o olímpico. Por isso também acontece a cada 4 anos.
Istmicos, Píticos, Nemeus e Olímpicos. A cada 4 anos, os Jogos Olímpicos. Beleza? Aí, ó, o último grande nome, né, o último grande nome, que a gente vai chamar aí da tirania, é um cara chamado de Clístenes. Continua aí. Tirania. Um político chamado de Clístenes. Esse cara é fundamental. Se tem caras que são cobrados, Solon é o ranking, aí tá no ranking, Pisístrato tá no ranking, mas Clístenes é o primeiro em termos de cobrança de recorrência em vestibulares, tá? Então, ó, vamos lá, ocorrências em vestibulares. Clístenes foi um tirano, tomou o poder por um golpe também, mas esse cara ficou conhecido por criar alguns princípios que norteiam o que nós chamamos hoje de democracia. Esse cara, ele vai fundamentar, por exemplo, ó, vamos botar aqui primeiro, o conceito de democracia. O que é a democracia, galera? A democracia não é o governo de todos, tá? Para ninguém confundir. Tem gente que pensa, ah, democracia é o governo de todos. Não. Na verdade, democracia é o governo dos demos. E o que significa demos? Demo é povo, tribo, tá? O que acontece é que Clístenes vai dividir Atenas em 30 tribos e em cada tribo ele vai fazer uma lista de cidadãos. E aí o que acontece? São 30 tribos, em cada tribo tem uma lista de cidadãos e esses cidadãos participam da política, eles tinham que ser o quê? Obrigatoriamente o quê? Homens atenienses, com mais de 21 anos, ou seja, de maior, né? Para aquele conceito da época. Deixa eu apagar aqui. Homens atenienses com mais de 21 anos de idade. Aí eu pergunto, se eu estou falando que são homens atenienses com mais de 21 anos, quem é que está fora? Diz aí para mim. Vai demorar não, rapidinho. Se eu falei que apenas mulheres estão fora, né? Mulheres não podem participar, quem mais? Estrangeiros não podem e escravos, né? Mulheres, escravos, estrangeiros. Coloca aí. Mulheres, escravos, estrangeiros não participam da política. Não têm cidadania. Ou seja, a democracia grega, em média, ela beneficiava 10% da população de Atenas, sendo esses 10% inclusos apenas homens. Só 10% podia participar da política. Aí um detalhe interessante. Esse exercício da democracia acontecia num espaço público chamado de ágora. Ágora era a praça pública, onde os cidadãos debatiam temas, onde eles discordavam, concordavam, faziam seus discursos. Tinha também a buleia, coloca aí, ó. A buleia era considerado que era um órgão que era chamado de assembleia. Enquanto na ágora as pessoas debatiam os temas, na buleia acontecia o quê? As votações das propostas feitas pelos cidadãos. A gente costuma dizer, inclusive, que a democracia dentro de Atenas é uma democracia direta. Por que uma democracia direta? Porque todos os homens que tinham cidadania participavam, direita não, direta, participavam diretamente das decisões, das votações. Democracia direta. A nossa democracia hoje é o quê? Ela é mista, mas predomina nela o quê? O modelo indireto, representativo. Eu escolho alguém para que esse alguém, deputado, crie a lei por mim. Na democracia direta, eu proponho e eu participo da votação. Eu participo diretamente. Percebeu, então? A ágora é o espaço público, é a praça onde se debatia, né? A democracia só permitia a participação de homens atenienses com mais de 21 anos. A buleia era a assembleia onde se votavam as leis. E mais, a democracia era direta. Agora, outros conceitos que são muito valiosos aí, dentro da democracia, do conceito de democracia são, por exemplo, ó, a isegoria. O que é a isegoria? Deixa eu colocar aqui no canto. Isegoria era o tempo igual para todo mundo falar. É o mesmo tempo de voz, tá? Então, se um político falava 5 minutos, o outro tinha direito a 5 minutos. E a gente observa isso no Congresso, né? Quando um político começa a falar, o outro tem o mesmo tempo igualzinho para falar. Outro conceito, além do tempo igual para falar, para se expressar, essa igualdade da expressão entre os homens que tinham cidadania, nós também tínhamos o conceito da isocracia. Coloca aí. O que é a isocracia? É a igualdade de acesso aos cargos, ou seja,
todos os cidadãos podiam concorrer aos cargos sem limitação. Não tinha questão da renda, como Solon antes tinha criado. Se eu sou cidadão maior de 21 anos, ateniense, e Brainer também é, eu posso concorrer a um cargo, ele também. Agora um detalhe, curiosidade, tá? As eleições dentro de Atenas eram feitas com base numa coisa, em sorteio. Coloca isso, também já foi cobrado bastante. As eleições eram feitas com base em sorteio, ou seja, os atenienses acreditavam que quando você oferecia um sorteio, era a vontade dos deuses ali que estava definindo quem era o político. Era a maneira mais justa de colocar alguém no poder, já que todos os homens cidadãos eram considerados ali iguais entre eles. Então, sorteio. Outro conceito importante, e o último conceito dele, é o conceito de isonomia. Coloca aí. O que é a isonomia? Esse conceito, inclusive, toma nota, ele é importante, inclusive, para iluminismo, tá? Para quem vai estudar as teorias iluministas lá na frente. Isonomia significa igualdade de forma, ou seja, todos os homens cidadãos são iguais perante a lei. Então perceba, é uma igualdade que beneficia apenas quantos por cento? Diz aí para mim no chat. Quantos por cento? E eu fiquei no vácuo. 10%. É uma igualdade que beneficia apenas a 10%. Então, como o Brainer disse aí, não confunda. E tem 1 milhão de questões nos principais vestibulares falando disso. Quer comparar a democracia grega com a democracia atual. A democracia grega, ela é o governo de todos os cidadãos, não de todas as pessoas. Todos os cidadãos. Ela é escravista. Inclusive, Tiago Brainer, aparece aí rapidinho. Agora a gente tem que ser rápido, mas me diz aí. Os filósofos gregos que defendiam a escravidão, que a gente jamais imaginaria. Diz aí pra gente. Verdade, verdade. Nessa lógica que Pedro fala aí, os filósofos como Aristóteles, por exemplo, que é muito explícito na sua obra política, eles acreditam que os homens justos, né, os cidadãos que são homens justos e homens virtuosos, que vivem pela razão, essa galera não deve perder tempo com o trabalho, né, com o trabalho braçal ou preocupado em suprir as necessidades. Quem tem que fazer isso é um outro grupo de pessoas, os trabalhadores, os escravos. Então, os filósofos acreditavam que os homens justos e virtuosos, os cidadãos, eles deveriam ter um tempo ocioso, tá, para investir na política. Ou seja, o que é um homem político para Aristóteles? É o cara que é racional, é um cara que resolve as coisas pelo diálogo, pela razão, é um cara equilibrado, persuasivo, e para isso ele precisa de um tempo livre, para pensar, para deliberar sobre os problemas da polis. Beleza? Então, para isso, é preciso que haja gente que trabalhe para ele. Por isso, os filósofos gregos acreditavam que Aristóteles acreditava que a cidadania era para gente superior e que os escravos deveriam trabalhar para que o homem livre não precisasse trabalhar para dedicar seu tempo à política. Platão acreditava, inclusive, que o governo deveria ser exercido apenas por filósofos e mais ninguém, porque são homens que atingiram a racionalidade. Então, por isso, a própria democracia grega, a própria política, a própria filosofia grega defendiam aí o escravismo, beleza? Por isso que a gente diz que é uma sociedade escravocrata e uma democracia também escravista. Valeu, grande poeta. Beleza, meu irmão. Valeu, tamo junto. Agora, finalzinho. Meu Deus, a gente fez uma turnê pela história aí, com um tempo muito... que acabaram demorando mais tempo. Mas... Ih, tô sem áudio? É verdade? Não, tá funcionando. Tá legal, né? E acabou... Eu tô com medo, eu tenho um hub aqui. Deu um ziquezira aí, mas voltou. Voltou, né? Pois é, enfim, eu tenho um hub aqui que liga vários USBs a uma placa. E assim, eu acho que a bichinha tá bugando, tá ficando velha já, porque tá dando problema direto aí. Mas vamos embora, vamos junto. Ó, pra finalizar agora essa mega revisão, lembrando, a gente vai finalizar aqui, tá? E aí, em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um break, se despede de vocês. Eu, Thiago, Brian e Malu, a gente vai se concentrar, vai gravar as 10 questões, tá? E vai passar para vocês daqui a pouco o vídeo com as 10 questões bonitinho. E aí vocês podem assistir hoje de noite, amanhã e resolver junto, tá? A gente vai liberar porque a gente realmente está prezando muito pela questão do tempo, de tentar não estourar o tempo que a gente tem para poder cuidar do socioemocional de vocês, para que vocês não tenham o que já se chama de Zoom fatigue, né? Que é a fadiga de videoconferências, né? Tem uma série de fatores que depois, em outro momento, a gente pode conversar,
mas que se a gente exagerar demais, a gente acaba prejudicando o nosso potencial de aprendizagem, beleza? Então, por isso a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco terminou, e a gente grava e disponibiliza para vocês assistirem quando vocês tiverem dado uma descansada, porque o intervalo é importante. Vamos lá, vamos voltar. Pessoal, manda primeiro um joinha aí, tá tudo ok, vocês estão vivos, felizes, alegres, contentes no chat. Deixa eu dar uma esticada aqui. Deixa eu ver. Valeu, manda um joinha aí, manda um joinha aí. Tamo junto. Estão conseguindo entender legal? O resumão tá valendo a pena? Cara, 1h30 seriam 6. Massa. Valeu, tamo junto, tamo junto. Bora lá. Dylan, és tu que vai fazer a história, né, Dylan? Forte abraço. Saudações de Indiana Jones. Tamo junto aí. Vamos embora. Ó, pessoal. Na verdade, eu faço design, né? Mas... não, Dylan, desculpa, cara. Cometi uma gafe agora. A Brian Malu deve estar rindo pra caramba. É que a gente, na análise ali, a gente tava analisando e a gente viu um historiador. E o design a gente falou muito. Você estuda no Porto Digital, não é isso? Sim, correto. Me lembro. E aí, você vai fazer SES School, ou Federal? Eu tô pensando nas duas ainda. Eu faria as duas se pudesse, mas inclusive quando eu fui fazer o cadastro, eu vi que você também é formado pelo SES em design, né? Eu achei muito massa. Eu tô seguindo a trilha lá, o mestrado em design é fantástico. Tamo junto, viu? Sejam bem-vindos. Demais. Vamos lá. E desculpa pela gafe aí, desculpa pela gafe. Vamos lá. Guerras médicas, pessoal. Vamos fazer essa fase final agora. A gente já falou do período pré-homérico, homérico, arcaico, e agora a gente vai para o último, que é o clássico, tá? O período clássico é o período que, por um lado, a filosofia vai bombar, produção artística, muita grana, arquitetura, que foi isso, hein? Mas por um outro... O que eu fiz aqui? Não sei. Espíritos zombeteiros aí, né? Sei lá, velho. E eu tô com a caneta aqui em cima, vocês viram, né? Mas enfim, observe o seguinte, ao mesmo tempo que vai ter um esplendor da arte, da filosofia, nós também teremos grandes conflitos militares acontecendo, que vão gerar, inclusive, uma depressão, uma crise dentro da Grécia, que vai gerar a ruína da civilização grega. Bom, valeu, Vitor. O amor pela história aumentou. Deve ser você, Vitor, então, que vai fazer a história. Vamos lá. Guerras médicas. Quando a gente falar de guerras médicas, período clássico, último período, se liga no seguinte, cara, se liga no seguinte. Eu vou botar esse mapa aqui e vou explicar para vocês resumidamente, bem tranquilo, para ninguém se perder nesse assunto mais, se perdia, né? Vamos lá. Quando a gente pensar, mais uma vez, África, eu tenho que botar o nome, porque talvez vocês não consigam abstrair aí, porque é muito feio, né, aqui. Enfim, Península Arábica. Saca só. Nessa época do período clássico, 4 séculos antes de Cristo, o que é que vai acontecer, galera? Aqui, Aqui, nessa região, havia um império muito poderoso chamado de Pérsia, tá? Os persas. A Pérsia também tinha um outro nome, tá? Era Média, ou seja, os persas eram chamados de médios ou medos, tá? Então, nessa época, havia um rei chamado de Dário. E o que é que esse rei Dário vai fazer? Ele vai começar uma expansão, tá? Ele vai começar uma expansão. E aí, nessa expansão de Dário, depois Xerxes, ele vai tentar atacar uma região que era uma região de influência ateniense, uma região chamada de Mileto. Ou seja, os persas vão atacar essa região que estava sob influência ateniense. E aí, dentro desse contexto, os atenienses, Atenas que ficava aqui, os atenienses vão entrar em conflito para defender essa região. Lembra que eu falei da Grécia peninsular, da Grécia insular? A Atenas vai tentar defender a sua região que está sendo atacada pelos persas. Então, os persas atacam essa área de influência grega e Atenas reage em favor. Então, a guerra médica ou as guerras médicas foram guerras entre gregos e persas. Tá? E aí, basicamente, é o seguinte, houve a participação de Atenas, houve a participação de Esparta. Para ser bem resumido, tá? Os persas chegaram a lutar contra Esparta, eles vieram até a Tunísia, invadiram Esparta aqui, venceram os espartanos, tá? Depois os persas vieram de volta até Atenas, enfim. No frigir dos ovos, em resumo, o que vai acontecer? Nessa guerra entre gregos e medos ou persas, quem é que vai vencer? Os gregos. Coloca aí. Os gregos. A vitória é dos gregos.
Primeira questão. Só que, depois que os gregos vencem, e principalmente foi uma cidade chamada de Atenas, que se destacou bastante com essa vitória, Atenas foi a cidade que mais teve batalhas em que ela venceu contra os persas, o que é que vai acontecer? Atenas vai criar uma liga militar para ela, chamada de Liga de Delos. Tá? Coloca aí. Depois que Atenas vence os persas, Esparta foi derrotada, tá? Mas Atenas venceu pelos gregos. Depois que Atenas vence, ela forma uma liga militar, liga de cidades vizinhas do Mar Egeu. As ilhinhas, as cidades se juntam para se proteger diante de uma possível nova invasão de um novo estrangeiro. Resultado, Atenas vai ficar muito bombada, galera, vai ganhar muito dinheiro, porque ela vai começar a cobrar imposto de todas essas cidades que são aliadas suas. E aí, nesse período, coloca aí, toma nota que isso é muito importante. Atenas vai viver o que a gente chama de Era de Ouro, ou Era Dourada. O que é essa Era de Ouro? É o esplendor de Atenas. Foi o período em que Atenas teve mais grana para investir em escultura, em arquitetura. Inclusive, havia um político muito importante em Atenas chamado de Péricles. Coloca aí. Não é o cara do samba não, hein, velho? Péricles, um político ateniense que liderou Atenas nesse crescimento militar e econômico. A economia cresce, a arte cresce, o comércio cresce. Só que, por um outro lado, enquanto Atenas está ficando bombada e hegemônica, finalzinho agora, vai rolar uma outra guerra. Qual é essa outra guerra? 2. É o que nós chamamos de Guerra do Peloponeso. O que é essa Guerra do Peloponeso, a saideira aí da história grega? Bom, guerras médicas, os gregos vencem os persas, principalmente Atenas, que teve mais batalhas vencidas. Atenas cria sua própria liga militar, começa a cobrar impostos das cidades que fazem parte, fica muito rica, é governada por um político chamado de Péricles, vive a sua era de ouro, de maior esplendor, mas, por um outro lado, Esparta vai criar uma liga também para concorrer com Atenas. Que foi isso, meu Deus? Foi? Nossa. Voltou agora ou não? Vocês ouviram a mulher falando comigo? Eu pensei que era maluco. Esses homens estão querendo pisar outro mesmo. Foi o Google. Foi o Google, falou comigo aqui agora. Pedro, vamos embora. É o Bixby, né? A inteligência artificial. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos terminar agora. Essa parada vai terminar, a gente vai conseguir. Nós fomos heróis hoje. Então vamos embora. Ó. Esparta, como eu estava dizendo, vai criar sua própria liga. A Liga do Peloponeso. Era uma liga de cidades também. Cidades que se uniram a Esparta para fazer concorrência a Atenas. Então, a Guerra do Peloponeso é a guerra entre várias cidades que formavam duas ligas. Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e Liga de Delos, liderada por Atenas. Então, de alguma maneira, houve uma guerra entre Atenas e Esparta, pô. As duas principais cidades-estado da história grega entraram em conflito. E aí, quem é que vai vencer esta guerra do Peloponeso? Vamos lá. O objetivo agora é fazer uma mega revisão, né? Então, quem vai vencer? Dessa vez, Esparta. Esparta, com a sua Liga do Peloponeso, vence a Guerra do Peloponeso, destrói a Liga de Delos, enfraquece Atenas, só que vão ser tantos anos de guerra entre as cidades. Vê, são várias cidades gregas que apoiam Esparta, são várias cidades gregas que apoiam Atenas, e todas elas brigando entre si. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma série de conflitos que a gente chama de fratricidas, guerra fratricida, guerra entre irmãos, cidades irmãs. E aí, consequentemente, o grande saldo dessa guerra não é só a vitória de Esparta. O principal saldo é o enfraquecimento, coloca aí, o enfraquecimento da civilização grega. As cidades gregas se enfraquecem depois de décadas de guerra contra os persas, depois entre si. O enfraquecimento das cidades. E essas cidades, à medida que se enfraquecem, o que é que vai acontecer? A Grécia começa a se tornar mais sujeita a uma invasão estrangeira. Então, ao fim do período clássico, depois da Guerra do Peloponeso, com o enfraquecimento das cidades que lutavam entre si, o que é que vai acontecer? As cidades gregas vão ser atacadas por uma outra sociedade, pelo rei da Macedônia, que era um reino que ficava ao norte da Grécia. O rei da Macedônia era um cara chamado de Filipe II, que deixou o seu trono
para o seu filho, Alexandre o Grande. Ou seja, a história grega, ela acaba com a invasão dos macedônios sobre as cidades gregas, o domínio da Macedônia sobre Atenas e Esparta e um período que nós chamamos de período helenístico, cuja principal característica é declínio da civilização grega e, sobretudo, a fusão das culturas, da cultura grega com outras culturas. A cultura grega passou a ser somada às culturas do Oriente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em cultura helenística, é a mistura da cultura grega com a cultura dos persas, com a cultura da Mesopotâmia, com a cultura do Egito, com a cultura da Macedônia. Então, esse período aqui, pós-período clássico, que a gente chama de helenístico, é justamente aquele que sela o fim da história da civilização antiga grega. Bom, pessoal, a gente fecha por aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Alguém tem... Me dá o joinha aí. Terminamos agora essa revisão zona aí sobre Grécia, introdução à história. Manda um joinha aí e me diz se está tudo bem com vocês. Deu para acompanhar, deu para aproveitar, tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vocês descansam agora, cuida do socioemocional, vai descansar, e a gente agora vai gravar um take aqui, eu, Brian e Malu, né, com as questões para vocês verem depois como isso se aplica nas aulas. Valeu, pessoal. Valeu de coração pela retribuição aí. Malu, manda uma mensagem pro pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira experiência com a gente. E é isso. A gente vai gravar agora as questões para vocês verem como é que isso tudo se aplica em questão de vestibular, Enem e outras faculdades. Valeu. Brainer, poeta. Tudo aqui, agora foi. Pronto, valeu, galera. É isso aí, como o Malu falou. Espero que vocês tenham gostado. Para quem foi a primeira experiência. E é isso aí. Descansem, respirem direitinho. E precisando da gente, chega lá no WhatsApp. Tá com dúvida em questão, tá com dúvida no assunto. Ah, não entendi isso aqui, não entendi aquilo ali direito, ou esqueci, eu quero tirar essa dúvida. Manda pra gente que a gente responde para você, beleza? Pode contar com a gente aí. Valeu. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tudo isso que eu escrevi agora, beleza? Eu vou colocar num PDF e vou compartilhar com vocês, tá? Então, para quem quiser, eu quero lembrar o que Pedro escreveu, vai no PDF para vocês. Fechou? Valeu, pessoal!